Bom, tentando fazer por aqui, a gente vai fazer uma live com o Que Carreiras, com a galera lá do Que Carreiras, então, vindo por aqui, porque pelo deles não tá rolando. Então, vamos ver. O pessoal vai entrar aqui daqui a pouquinho, a gente vai fazer um bate-papo, eles estão fazendo, o pessoal já tá aqui, já dei um alô, já dei outro alô aqui, já fizeram um pedido, caramba, que rápido, que fácil quando a tecnologia funciona, coisa maravilhosa. Então, agora a gente vai começar esse papo aí, eles têm uma série de coisas para trazer, e a gente vai bater esse papo com o pessoal do Que Carreiras. Olha aí, funcionou, deu certo, ufa. Sim. Essa live tá encantada até dizer chega. Desde a semana passada a gente tá tentando fazer. A verdade é que na semana passada eu esqueci, deixei a Natasha na mão total, deixei o pessoal. Agora a gente parece que vai conseguir aqui. Então, super bacana. Me diga aí quem que eu tenho que chamar. Já tem aqui um pedido. Imagino que seja aqui o Phelps Marinho, é isso mesmo? Se não for ele veio também. Agora já tá aqui. O pessoal do Rank My App entrando. Faz tanto tempo que eu não falo com a galera do Rank My App. Que bacana que vocês estão por aqui também. Bom, pessoal, funcionou de um jeito meio diferente, de um jeito meio estranho, de um jeito meio ao contrário, mas funcionou e tá tudo certo. Se não cair, é tudo beleza. Deixa eu até aumentar o volume aqui que eu não estou escutando vocês. Vamos ver se tá bom. O pessoal aí pode escrever aí se o áudio tá legal, se tá dando para escutar bem, se o vídeo tá bom, se a imagem tá bacana, se vocês estão conseguindo ver esse quadro super diferente atrás aí do Phelps, um quadro ali diferenciado que traz uma coisa meio bucólica. Enfim, Felipe Magno, que vai fazer uma palestra super bacana para o pessoal jovem lá de Fortaleza, ele já publicou isso aí hoje, e também a galera falando que quer fazer parte do Telegram. Eu não sei de quem, qual Telegram, nosso, do Que Carreiras. Me diga qual é o Telegram que você quer fazer parte. Por e aqui nós eu não faremos. sei também. Tem urra já rolando aqui, tudo perfeito. Tá maravilhoso. Funcionou a live, até que enfim entrou esse trem. Segue o jogo. É isso Boa aí. noite, Bom, pessoal. Boa noite. comandem aí. O nome tá aqui o meu, mas é porque o meu Instagram dá pepino, tá? Então é eles que mandam na bagaça aqui. Boa noite, pessoal. Você é muito bom, Cancrê. Você tem muita prática, né, com palestra, sabe lidar com o público. O cara nasceu para isso, né? Um comunicador nada, eu nato, gosto de falar só. Legal. Nós convidamos você, Cancreva, para participar dessa série de lives que estamos fazendo aqui da Que Carreira com o Edux, né, que é o Phelps, que é o fundador do Edux, que é um parceiraço nosso. E nós convidamos 12 profissionais de 12 áreas diferentes para contar para a gente o que está acontecendo com o mercado nas suas áreas, quais são as tendências para o futuro. Enfim, a gente quer saber com os profissionais, os caras de cada profissão, de cada área, como é que tá, o que está rolando em suas áreas, o que está acontecendo. E com você, como você manja um pouco de cada área, está sempre, né, falando com muitas empresas, fazendo palestras, pesquisando e tudo mais, nós queremos conversar com você para saber o que está acontecendo com o mundo e quais são os próximos passos. O que a gente tem que fazer para ser inovador? O que a gente tem que fazer para se manter no mercado? Enfim, são muitos questionamentos, né? Que isso, várias questões. A gente vai questionar a vida aqui. Muito bem, espero estar à altura. Já dando um alô para a galera que entrou também. Eu vi aqui que a Gomes Sheila, a Sheila Gomes, naturalmente, a menos que ela tenha invertido essa ordem, ela mandou aqui que quer fazer parte do meu Telegram, que não é nem meu, é da EIO. Sheila, manda mensagem. Sabe o que eu estava olhando hoje? Vou contar para vocês. Eu estava olhando hoje as mensagens, aquelas que ficam naquele box aqui do Instagram, tipo requests, direct, né? Lá. E caramba, eu encontrei um monte de gente que eu tô devendo resposta lá, fiquei me sentindo super mal. Tem muita gente para trás, eu vou responder todo mundo. Vou dar um jeito de responder todo mundo e vou para cima disso. Então, eu vi que entrou uma galera muito bacana aqui. O pessoal aqui, Tortas da Senhora Lamounier. Mas uma coisa, tem alguma coisa a ver com o Felipe Lamounier, que era lá da Startse, então, porque eu fiquei muito curioso. E se não tem, que tipo de tortas nós temos aí? Vocês entendem? Nós gostaríamos de tortas, isso seria interessante. Pode falar de futuro, mas tortas têm prioridade todas as vezes. A única coisa que tem mais prioridade sobre isso são pudins. A Rê que entrou aqui também, ela manja tudo de... Deixa eu fechar aqui o negócio do banco aqui que tá aberto. Imagina se eu viro a câmera, vocês verem tudo. Mas a Recalil que entrou aqui, ela manja tudo de low sumerism, sabe? De minimalismo e de consumo vegano e tal, que pode ser uma tendência super bacana. A Chris Guzman também, que entrou aqui também, muito bacana. Uma galera muito legal. Eu não sou muito de fazer live, talvez eu deveria começar, porque entra tanta gente bacana nesse troço. Então, olha, mandem bala. Tem um dog aqui atrás, Manga Malagueta, fazendo seus barulhos. Observem Manga Malagueta ali, olha só, a Manga está ali na sua caminha, fazendo barulhos do tipo, fale mais baixo que eu quero dormir.
Ó, mandem aí seus questionamentos, vamos começar esse bate-papo. Um prazer estar com vocês. Eu conheci... E depois vamos trazer a Renata aí também, a Cris. Podemos, se vocês liberarem, obviamente, a gente traz elas aí para bater um papo e faz aqui um debate louco aqui. Como é que Vamos funciona? lá. Cabe mais gente? Vamos sim. Acho que agora... Eu acho que cabe mais um. 4. É isso. Ó, meninas, se vocês quiserem entrar, vocês estão super Sejam convidadas. Enfim, a ideia é que a gente realmente traga uma coisa bacana. Eu conheci o pessoal do Que Carreiras lá em Rio Preto. Mesma coisa, o Felipe aí também, que manja muito do todo, tá me chamando de mito, que é um exagero esse negócio, sem tamanho. Mas conheci o pessoal lá em Rio Preto e foi um barato, né? Foi em Rio Preto, não tô falando besteira. Foi em Rio Preto, não, tá Sim, certo. Foi em Rio você Preto. fez uma palestra. Temos aí... Muito boa. Temos aí Rodrigo Valverde também, o cara da ProSolute, que tá voando, me devendo respostas, me devendo elogios também, que eu mandei os negócios para ele lá, ele tá me devendo, isso já cobra em público, assim que vai bem. E a gente bateu esse papo em Rio Preto, desde então eles mantêm uma conexão super legal, eles têm um trabalho muito interessante aí com a molecada para ajudar na orientação de carreira. E aí quando eles falaram, pô, vamos bater um papo sobre o futuro, eu falei, lógico, vai ser um prazer, não sei se foi tão fácil assim, mas eu em algum momento eu falei, beleza, vamos para dentro. E aí, futuro, essa é uma palavra forte. Legal. Inclusive, né? Felipe, quer conversar alguma coisa? Quer dar sua apresentação? Não, eu gosto muito dessa... Cadê, eu sou muito seu fã, assim, tô te assistindo, tô acompanhando um tempo já você. Aí fiquei muito feliz de poder estar aqui contigo, né? Depois eu quero contar que foi você que me fez querer investir no mercado de vegan food. Mas uma hora a gente conversa sobre isso. Olha só. Bom, deixa eu te dizer uma coisa. Futuro, essa é a sua profissão, o lugar que você está, eu acho que todo mundo te pergunta isso, né? E a gente que trabalha com educação e com orientação de estudantes nessa fase de decisão, a palavra futuro é uma coisa que pode gerar uma certa ansiedade. E aí eu vou começar te provocando no seguinte sentido. Como estar no presente sem a ansiedade e o desespero do futuro, mas falando o tempo inteiro de futuro? Olha só, uma boa. Deixa eu tentar pôr um fone para escutar vocês melhor. Vamos ver, esses fonezinhos aqui. Não. O áudio continua legal ou o áudio ficou horripilante agora? Ficou um pouco bem pior, mais baixo. achei. Ficou baixo. Ficou mais baixo. Se eu berrar feito um maluco aqui e atrapalhar todo mundo em volta, melhorou agora não? Meu fone é meio alto, ele vai dando uma esquentada, ou ficou ruim, eu volto... Não, dá pra te ouvir normal, mas parece que você tá dentro de um aquáriozinho, assim, de uma caixinha. Porque eu entrei com o fone no mar, daí meio que ele deu pau depois. Eu esqueci que eu tava com o fone, na real. Tudo bem, se tiver muito ruim, o áudio ficou ruim, hein? Ó, a Cris aqui. Sempre gentis. Pronto. Eliminamos esse áudio e agora tá melhor. Eu não escuto vocês, mas tá tudo certo. A gente vai dando um jeito. Sim, senhora, Cris, já tirei o fone. Ó, então é o seguinte, boa pergunta, viu, Phelps? Você trouxe uma pergunta interessante, né? Uma coisa de mais ou menos uns 2 anos, eu comecei a me aproximar muito de... A gente começa a ter uma transformação muito grande no mundo. Eu sei que apareceu um arco meio longo, tá? Vocês podem me interromper a hora que for, enquanto eu dou boas-vindas aqui para o Marco também, que entrou, ele que comanda todo o marketing e vendas lá da Dell. Vocês devem ter ouvido falar, a empresa pequena está crescendo. Aliás, Dell vou dar uma moral, hein, Marco? Ó, acompanha aqui, ó. Olha só, ó. Dell aqui, ó, tá? Estamos fazendo aqui a sua propaganda já. Mas olha só, já libera os códigos de cupom de desconto para a galera. E a verdade é o seguinte, a gente tem passado por uma transformação muito profunda, agora sem a brincadeira toda, uma transformação muito profunda em relação até às religiões, né? Se você olhar bem, a gente tem, a maioria das religiões monoteístas, elas têm o benefício delas, vamos dizer, o mecanismo de recompensa, né, principal delas atrelado à morte, ou seja, a partir do momento que você morre, por exemplo, no islamismo, você tem lá as 40 virgens, não sei lá do que, um negócio desse. Quando no catolicismo, a visão do inferno e do céu e todas as outras assim se desenrolam por aí. E a verdade é que a gente começou a viver muito mais, né? Então a percepção de morte ela se tornou um negócio muito distante. Então ela se tornou algo tão futuro e tão longo. Eu estava vendo ontem um documentário, aliás, meio mais ou menos, mas tinha uma passagem bem interessante que era o seguinte... Era um cara falando que eles fizeram um teste, é uma pesquisa de Stanford de 2011. Eu, sinceramente, não lembro agora exatamente o nome, mas é uma pesquisa de Stanford de 2011 que eles estavam tentando ver como é que as pessoas se relacionavam com elas mesmas no futuro. Para entender se os caras fariam investimentos, savings para a vida futura, tá? Então, quer dizer, não tem nada a ver em tese com isso, mas o ponto é o seguinte, a partir do momento que eles perceberam, eles colocaram uma imagem de um estranho, né? Colocaram a imagem, sua própria imagem, uma selfie. Colocaram a sua imagem lá.
Aí, beleza, o seu cérebro iluminou em vários pontos, tal. Pô, legal, você fica contente de se ver. Colocaram um estranho, iluminou um pouco menos. Colocaram um estranho mais velho, iluminou quase nada, e colocaram a própria pessoa mais velha, não iluminou quase nada. O que significa, em outras palavras, que nós nos vemos meio como estranhos, olhando para o futuro. E aí, o que isso significa, né, no todo? A gente vê isso tão distante que a gente não considera aquilo uma realidade. E aí, quando você joga para essa questão aí que eu mencionei, né, das religiões se transformando de uma maneira tão profunda, o que acaba acontecendo é que a nossa percepção de futuro ela mudou bastante. E por isso a gente começa a se focar muito nas religiões e nos, vamos dizer, nos ensinamentos mais do agora. Isso tudo para dizer para vocês que a gente começa a ter, por exemplo, hinduísmo, algumas coisas de estoicismo, que não é bem religião, é filosofia, mas que são de ficar presente no presente, né? Isso tudo para dizer para vocês que a coisa de 2 anos eu comecei a moldar muito isso. Então, eu vivo sobre uma premissa de 4 pontos principais, que é enfrentar os seus medos, é um negócio difícil de fazer para todo mundo, e todo mundo tem vários deles. Aprender com os seus erros, que tem a ver com o passado, projetar os seus sonhos ou perseguir os seus sonhos, tem a ver com o futuro, e aí sim estar presente e estar presente e agir no presente, certo? Então, é uma coisa que tem muito a ver com isso que você trouxe. Como é que você não fica ansioso pelo futuro, ou você não fica temeroso, né? E com aquele peso, aquela coisa do passado, positivo ou negativo, seja saudoso ou não. O fato é que a gente tem, tanto no passado quanto no futuro, 2 ilusões, 2 coisas que a gente inventou na nossa cabeça, né? Elas são 2 ficções que a gente criou na nossa cabeça. Inclusive, os mecanismos cerebrais para os 2 são os mesmos, tanto para o futuro quanto para o passado. Então, se você pega, por exemplo, uma galera que viveu o 11 de setembro, tem muita gente que narra aquele dia contando sobre, pô, eu lembro da fumaça passando na janela da minha escola e tal, e quando, na verdade, essa pessoa estava do outro lado do vento, quer dizer, a fumaça não passou lá, mas ela compôs aquilo de uma maneira por conta da grandiosidade do fato e tal. Então, nem coisas para trás, nem coisas para frente existem de verdade, elas existem só na nossa cabeça. E aí isso me leva para um ponto de um aprendizado muito grande, sobretudo com uma startup que eu tive, o Easy Park, que falhou, em que a gente confundiu muito ansiedade com urgência. O senso de urgência é super importante. E para todos os profissionais que vão entrar no mercado e se lançar para isso, é fundamental que você tenha um senso de urgência de construção e de criação de alguma coisa. Mas a ansiedade, ela faz você querer pular etapas e cortar alguns caminhos, e isso nunca dá certo. Essa aqui, pelo menos, é a minha percepção até hoje. Se alguém tiver uma percepção diferente, legal. Mas a verdade é que esses arcos todos, eles acabam te levando a pular etapas, e sem essas etapas as coisas não se concretizam. Então, eu diria que o viver falando de futuro, como você colocou, é muito mais desenhar cenários para o amanhã, que é basicamente o que um futurista faz, né, quando a gente analisa isso. Eu tenho até em primeira mão, isso não está ainda não falado aqui, eu coloquei só no LinkedIn por enquanto, mas fui convidado para ser professor da Fundação Dom Cabral. A Fundação Dom Cabral, para quem não conhece, é a 9ª melhor escola de negócios do mundo, segundo o Financial Times. Então, muito bacana, estou muito contente com isso. Novidade quente, assim, contando aqui agora. Uau, muito obrigado. Legal. E o negócio é que, bota like aqui, vocês estão vendo aqui, porque foi um negócio que eu tô feliz. Pode pôr o seu coraçãozinho aí. Mas aí, muito obrigado. Mas o negócio é que o fato é que a gente começa cada vez mais a olhar para o futuro, porque tanto empresas quanto profissionais precisam desenhar esses cenários para poder saber como se enquadrar. A velocidade das coisas exige que você precise olhar para frente com maior velocidade, ou seja, como é que você pode absorver isso, como é que você pode ser future ready, né? Ou seja, como é que você pode estar preparado para o futuro. Então, isso tudo para resumir o seguinte: no final, quando a gente desenha cenários futuros, é para saber como agir no hoje. É para saber como agir no agora. Então, não existe essa ansiedade no todo. Existe, na verdade, um senso de urgência de fazer agora para que amanhã a gente efetivamente possa ter a conquista daquilo que seria o tal do futuro desejável, né? Dentro dos futuros possíveis ou dos futuros plausíveis. Aquela pequena intersecção de, cara, isso aqui dá para acontecer, a gente pode fazer e é uma coisa que a gente quer, ou seja, desejável. Então, cara, na resposta mais longa possível para a sua pergunta, no arco mais gigantesco imaginável, eu diria para você que não há ansiedade, porque, na verdade, tudo que se faz de desenho para o amanhã é para se agir no hoje. Hoje. Uau. Muito bom. Perfeito. Top. Outra coisa, Luiz, pelo seu trabalho, né? Como você é futurista, tal, como é que você consegue identificar possibilidades e tendências de como vai ser o amanhã, como que vai ser o futuro? Quais são as pistas tudo que você vai chute, né? seguindo? É tudo chute, ninguém sabe, então não tem. Não, na verdade é o seguinte, a gente chuta tudo e beleza, porque só vai acontecer amanhã. Lê a mão, você lê antes.
põe o vento e fala, cara, 5G vai bombar. E aí você fala, não é assim. Na verdade, não. E é muito curioso isso, porque muita gente pergunta toda hora, em tudo quanto é podcast, vocês devem ter ouvido aí o material. A galera manda muito essa de obrigado aí pelos elogios, pelas palmas para todo mundo, tá? Eu não vou falar individualmente de cada um, mas fiquei muito feliz ali. Eu acompanhei todos vocês mandando e eu vi que tem aqui embaixo um negócio de badges, ou sei lá. Eu acho que o Zuckerberg quer comprar vocês, ou é o contrário, vocês, que eu não sei. Pareceu, eu não consigo sumir com esta jossa que tem aqui embaixo. Eu adoraria, porque está ocupando um pedaço da minha tela. Então, se alguém souber como é que faz, escreve aqui como é que faz para sumir tá com selo, né? esse negócio. Ó, o Luiz, que está aqui com a gente também. Pô, o Luiz trabalhou comigo lá no WTC, hoje está no Gestão 4.0 lá dos meninos. Então, cara, pô, saudade deles, parceiraço. Mas, enfim, muito legal. Essas coisas são as bacanas de redes sociais, né? De poder encontrar as pessoas assim, poder ter essa conexão, atualizar um pouco do que cada um está fazendo, mesmo sem ter contato. Mas é muito curioso isso, porque em tudo quanto é podcast ou entrevista, ou coisa assim, as pessoas vão lá e perguntam, né? Pô, legal, como é que vocês preveem o futuro? Ninguém prevê o futuro. Quer dizer, pelo menos eu acho que não, só se for um charlatão ali, fazendo ali com uma bola de cristal e tal. Isso seria legal, se a pessoa soubesse, seria muito bom. Fulano vai morrer esse ano, ciclano vai se separar. Exato. O mundo vai acabar. Quantas vezes o mundo já foi acabar? Desde que eu me lembro por gente, o mundo já acabou umas, sei lá, 18 vezes, assim, entendeu? Então, mas no final do dia, como a gente traça cenários, né? Qual foi a sua pergunta mesmo, Natasha? Desculpa, eu já dei uma viajada. Exatamente, como é que você traça cenários para o futuro? Se tem uma metodologia, assim. Sim, boa. Obrigado pela lembrança. Então, a gente traça cenários analisando sinais, basicamente, tentando compreender alguns pontos que podem nos levar para frente. Por exemplo, agora a gente está atendendo a Bosch, para dar um exemplo prático do negócio, sem ficar muito no campo das ideias. A Bosch, para quem não sabe, multinacional alemã, tem aí 100 e caralhão anos. Os caras fazem peça de carro, faz satélite, faz foguete, faz software, faz um monte de coisa. Bom, a Bosch está tentando... Qual que é a tentativa de todas as empresas indo para o ambiente empresarial? Isso funciona para governo, a gente já atendeu alguns governos, por exemplo, isso funciona para indivíduos também. Mas olhando para o ambiente empresarial, que é onde a maioria das pessoas que estão aqui na audiência, certamente do público de vocês e também do meu, vão se interessar. O que as empresas procuram? Dar longevidade para a relevância que elas têm. Então a empresa tem lá um tanto de relevância, tipo, pô, essa garrafinha ela tem isso aqui de relevância. Ela quer aumentar isso ou pelo menos manter isso no longo prazo. E essa relevância, com o tempo, ela vai sendo distribuída, saca? Ela vai sendo jogada em vários lugares. E a única coisa que aumenta essa relevância é a inovação. Então, por exemplo, quando o Zoom apareceu, agora durante a pandemia, ele sequestrou a relevância das companhias aéreas. Então você pega, por exemplo, a valuation do Zoom empatava, ou seja, quanto ele valia no mercado, empatava com as 12 principais companhias aéreas do planeta. Né? Então pensa que louco. Por quê? Porque ele sequestrou a relevância desses caras. Como a gente não podia voar mais, tinha que fazer as reuniões, etc., ele foi lá e sequestrou essa relevância. De outro lado, você pega, por exemplo, quando surge o Google. Ele sequestra a relevância das bibliotecas, das páginas amarelas, etc. Ele chupinha essa relevância toda para ele e retém lá. E essa relevância vai mudando de lugar para lugar. Durante a história isso aconteceu a torto e direito. Agora, a gente tem uma possibilidade de aumentar. Agora não, a gente sempre tem uma possibilidade de aumentar essa relevância com a inovação. O que essas empresas procuram fazer? Inovação, basicamente, é você resolver um problema de uma maneira ou mais eficiente ou uma maneira que ainda ninguém resolveu, mas que traga algum ganho ali naquele negócio. Assim, sem simplificar muito, mas é basicamente isso, certo? É resolver problemas de uma maneira nova, de uma maneira eficiente. E aí, o que essas empresas perceberam? Para a gente nos manter relevante, olhando para o futuro, ou seja, manter essa relevância que a empresa tem, essa proeminência que ela tem, ou aumentar isso, ela tem que sequestrar a relevância de alguém ou ela tem que inovar. Então, eles tentam fazer os dois. E aí, como é que a gente faz isso? Eu uso uma tríade, um negócio que eu desenvolvi, mas não vou dizer que é assessor, deve ter 300 pessoas no mundo que fazem parecido, tá? São as grandes descobertas, que você vê um monte de gente falando das mesmas coisas. Isso não é um problema, na verdade isso é magnífico, porque significa que você não é um tonto, ou todo mundo é um tonto junto, e aí diminui um pouco, você pode ter um grupo de amigos no futuro, entendeu? Então, eu nunca acho ruim quando eu vejo mais gente falando, cara, que bom que mais alguém está falando disso, porque eu achava que era uma baita viagem, parecia fazer sentido, mas é bom. Qual que é a tríade? Dores, desejos, necessidades humanas, tecnologia, a tecnologia disponível e a conjuntura. Então, vou dar um exemplo de novo. Usando Covid, agora para ficar fácil, usando aqui a Covid, já falei Covid, acabou o engajamento da live. O Zuckerberg já derrubou, já botou selo em todo lugar. Logo, o negócio. A gente já tinha a necessidade, a dor, o desejo humano de nos conectarmos. Isso sempre rolou, certo? Estava lá já. Depois, a gente já tinha tecnologia disponível. Zoom, Meets, Slack, WhatsApp, todas essas ferramentas, elas já existiam antes. Nada surgiu na pandemia. Pode olhar bem assim a fundo, o que a gente usa no dia a dia, o que surgiu na pandemia? Pouca Clubhouse. Mas o que mais surgiu na pandemia? Quase nada.
Até o Clubhouse é anterior também. Muito bem. E aí o que mudou? A conjuntura. Veja, a conjuntura mudou, nós não podemos ficar juntos. Então a conjuntura foi um grande catalisador desse negócio. Então quando você analisa, quando a gente tem esses 3 elementos juntos, isso muda muito forte. Aí como é que você desconstrói isso? Bom, como é que é o meu cenário? Você coloca lá, eu vou dar um outro exemplo daqui a pouco, vai ser bem legal. Segurem, depois do intervalo vai ter um exemplo. Segura aí que daqui a pouco eu vou dar um exemplo sobre carne impressa, que vai ser um negócio interessante, que eu já falei algumas vezes, que para mim é um grande mercado. Quando você analisa esses 3 pilares, você fala, cara, como é que estão os desejos, as dores, os anseios humanos? Para onde é que isso está migrando? Qual é a pressão que a gente tem olhando para frente? E aí você vai traçando um pouco para o futuro, sabe? Jogando no mais próximo que você enxerga. Qual é o sinal mais próximo que você tem disso? Qual é um sinal um pouco mais distante? E qual é a viagem que você pode ter? Joga lá para 2179, que a gente brinca, e tenta entender. O fato de você nortear para onde vai lá no futuro, para onde você acha que vai, não necessariamente você vai chegar naquilo, mas você consegue jogar tríade de inovação, tá vendo? Você consegue jogar para um norte, para você entender se aquilo se aproxima ou não daquilo. Então, mesmo que não chegue naquele futuro super distante, você consegue ter um norte de pelo menos para onde está migrando. E isso faz com que você tire investimentos de alguma coisa, coloque investimento em outros, né? Então, é meio que a gestão da ambidestria, como é que você equilibra o presente e o futuro, você vai equilibrar dessa maneira. É um jogo de probabilidade, é você ter mais chance de acertar. Não tem certezas, né? Mas tem até uma frase de um cara que assim, o futuro pune certezas. Não, como é que é? Pune certezas, mas premia clareza. Então, se você tiver clareza de para onde eventualmente o negócio está migrando, você não vai ter a certeza. Se você cravar a certeza e falar, será para cá, aí o que vai acontecer? Vai dar errado, certo? Porque a chance de você acertar é muito pequena. Porque é o que você conhece, dentro do que você habita, ou seja, o universo é muito pequeno, mas se você tiver uma chance maior, ou seja, pode ser por aqui, pode ser por ali, eu tenho clareza de que isso aqui não vai acontecer, você consegue excluir algumas coisas, a sua chance, a sua probabilidade de dar mais certo é maior, como a Lê está falando ali, ó, de 2179, esse ano mágico, que a gente usa como exemplo em tudo, mas que certamente quando a gente chegar lá não vai adiantar para nada. E para fechar esse arco, para trazer a questão dos sinais que eu falei para vocês, a gente vai chegar em 2179, vai ser uma frustração tremenda, porque não vai ter acontecido absolutamente nada. Assim como quando a gente chegou em 2015, né, o ano do De Volta para o Futuro, que está lá no DeLorean, chegou e... Tipo, tem carro voador. Entendeu? Tipo, não é nem só o bug do milênio, né? O meu colete não seca sozinho ainda. Ainda não seca, eu estou esperando, entendeu? Mas o grande negócio, assim, eu estou de bem geek, né? Star Wars, Mas, então, assim, o negócio da carne impressa que eu falei, por exemplo, que é um exemplo que eu uso, quem já escutou algumas vezes, certamente pode por aí. Já escutei, já sei do que está rolando, estou comprando ações da Monza Meat. O que rola? Em breve a gente deve ter, isso já é uma tecnologia que já existe. Imprimir carne, imprimir proteína animal, de maneira geral. Ou seja, você consegue imprimir a partir de 10 células, você consegue criar em tese 50 mil toneladas de carne. E com isso você muda a dinâmica de uma série de coisas. Isso é uma tecnologia disruptiva, gigantesca, lá em cima, caríssima, difícil de fazer e tal. Beleza, ela está lá no topo do planeta. E muito bem, ela rola e vão ter algumas empresas que vão explorar isso, algumas vão ganhar esse jogo. Não dá para saber quais, mas essa é uma tecnologia que deve preponderar. Por uma questão simples. Os incentivos já estão colocados aí. O incentivo financeiro está aí. O cara vai poder comprar um filé mignon, por exemplo, R$2 o quilo, ao invés de comprar um colchão duro, R$15 o quilo. Certo? Então o incentivo financeiro para esse consumo já está lá. Por que esse negócio já tá? O brasileiro... Menos, né? Oi? Para pelo menos testar, né? Se gosta, com certeza. Mas sabe que é mais do que testar, Natasha? Sabe por quê? Desculpa, às vezes eu interrompo vocês, é porque o áudio, por algum motivo, tá para mim tá meio baixo, tá? Mas eu tô escutando. Se eu vejo vocês se mexendo, eu falo, cara, deixa eu ficar quieto e tentar ouvir. Mas o grande negócio, me manda por WhatsApp. Não, tô brincando, a gente faz aqui. O grande negócio é o seguinte. O brasileiro médio, infelizmente, tem uma alimentação muito ruim. Ele come embutido, ele come via de regra embutido e alguns vegetais mais baratos e coisa e tal. Então é salsicha, é linguiça, etc. São coisas, misturas, são coisas... A gente fala de orgânicos, até de vegano, o Phelps falou, por exemplo, a Rê também e tal. E tudo isso é muito lindo, mas isso é para 3% da população, infelizmente, certo? De novo, a gente não pode fazer juízo de valor sobre fatos, é como eles são. A gente pode melhorar essa realidade, a gente pode buscar isso, mas é como eles são. Então, o ponto é, imagina você ofertar para uma pessoa que só tem acesso hoje a uma alimentação mais barata, mais simples, mais rala, vamos dizer, do ponto de vista nutricional, você ofertar para o cara uma carne de primeira custando menos do que ele paga no quilo de salsicha. Não é tipo, eu quero ou não quero. Ocorrerá, entendeu? Basta ter disponível e isso será uma coisa natural no mercado. Se você for hoje, se você fizer um teste hoje
igual posto de gasolina quando tem aquele dia de sem imposto, não tem que vende gasolina sem imposto e logo nas filas. Se você chegar e falar assim, ó, eu vou vender uma carne hoje no preço potencial dessa carne impressa, essa proteína impressa, em 2030, sei lá, e você colocar lá um filé mignon a R$ 2 o quilo, eu garanto para vocês que vai ter uma fila infinita no supermercado. E ninguém vai querer saber a origem, se é orgânico, se é isso, se é aquilo. E, de novo, não é porque é um problema, é porque são momentos diferentes. O futuro chega de uma maneira muito heterogênea para todos. A grande dificuldade é a gente incluir todo mundo, ou incluir o maior número de pessoas. E aí a gente não está falando só de inclusão, por exemplo, racial ou social, mas uma inclusão de maneira geral. Tem N fatores para isso. Então essa é uma grande dificuldade. E aí, trazendo, por exemplo, da carne, para fazer o arco todo, né, para explicar dos sinais, como é que a gente desenha para frente. Imagina que essa carne hoje, quando você compra... Escreve aqui, pessoal, onde é que vocês... Quando vocês compram carne, põe no chat aqui. Quando vocês compram carne, como é que ela vem para vocês? Onde vocês vão comprar? Vocês vão até o açougue, o supermercado? E como é que ela vem? Como é que vocês recebem essa carne? Enquanto isso eu enrolo e falo sobre alguma outra coisa para vocês terem tempo de escrever. Não, quando você vai ao supermercado, você compra a carne ou no açougue, ela vem numa bandejinha, certo? Numa bandejinha, num saquinho, etc. Essa bandejinha tem uma etiqueta em cima, tem um papel filme em cima, não, uma embalagem filme, uma etiqueta que tem cola, que tem tinta, etc. Tem um estoquista que pôs essa etiqueta em algum lugar, teve um cara que foi lá e colocou, tem um açougueiro que cortou e tal. Pensa que essa cadeia inteira, a vácuo, por exemplo, alguém fez essa parada também do a vácuo aí, mas pensa que essa cadeia inteira, a vácuo ou não, ela vem numa embalagem, ela vem com uma etiqueta, ela vem com um selo, essa etiqueta veio, essa carne veio num caminhão, esse caminhão usou diesel, ele usou o pneu, ele usou óleo, ele usou... Ó, já vem limpa a bandeja, exatamente como você está falando, tá vendo? É isso aí, os outros meninos estão todos errados, a Cris que tá certa. Não, mas ó, ela vem com esse negócio todo. E aí, se você imprime a carne, olha o tamanho da disrupção original, olha o tamanho da cadeia que se quebra embaixo. Então, você não precisa mais da bandeja, não precisa mais da etiqueta, do estoquista do supermercado, do papel filme, do pneu do caminhão, do diesel do caminhão, do motorista do caminhão, da Bosch fazendo a vela pro caminhão, na verdade que não tem vela porque é diesel, mas fazendo o filtro de óleo, não sei, eu aprendi isso com eles agora essa semana, é bom eu usar, senão vai me dar uma bronca. E você não tem mais isso, você não tem mais o cara que injeta o antibiótico, quem produz o antibiótico, o cara que faz a seringa, o cara que faz o fio da cerca da fazenda, o valor da terra, inclusive 30% dos grãos no mundo são utilizados para alimentar equinos, bovinos e suínos. Aí para pensar que se você, no Brasil é um pouco diferente, mas no geral é isso. Se você faz a carne assim, o valor do grão despenca. Você tem 30% a mais disponível no mercado. E o valor da terra despenca. Porque se o valor do grão caiu, a terra, e o valor da pecuária caiu, o valor da terra despenca. Sobretudo em regiões mais distantes, onde estão a fronteira agrícola e tem alta valorização. Então, para o Brasil, por exemplo, isso é um grande pepino, se você parar para pensar para o futuro. É uma tecnologia que pode ser extremamente prejudicial para a economia, mas pode ser muito benéfica para a população do mundo como um todo. Isso para dizer o seguinte, não é bom ou ruim, depende. Se a gente investir para caramba nessa tecnologia e nadar de braçada nisso, a gente substitui nosso próprio modelo de negócio e navega com uma facilidade tremenda, porque nós somos donos da alimentação de hoje, a gente pode ser dono da alimentação do futuro. Hoje, por exemplo, a maioria das patentes que eu já encontrei desse tipo de tecnologia são de Singapura e de Israel. 2 países em que um não tem espaço para cultivar nada, Singapura é uma cidade-estado que está construindo até ilha artificial porque não cabe mais nada lá, e Israel, que é um país naturalmente no meio de deserto, de pedra, etc., tem um método de irrigação e tal, mas é um país pequeno comparado ao Brasil, muito pequeno, e não tem espaço para alimentar tanta gente. Então, vejam, para você ter uma ideia, Singapura hoje já tem um restaurante, a FDA, lá, a Anvisa deles, a Agência de Vigilância Sanitária deles, já aprovou um restaurante para servir frango feito dessa maneira, de impressão de proteína. Tem um menu degustação no restaurante, chama 1888, e esse restaurante oferta frango disponível. Já tem um menu degustação lá com cardápio do mundo inteiro. Então eu quero dizer o seguinte, não é futuro. A gente está falando, é hoje, já, aliás, é ontem, porque esse restaurante já faz isso faz um ano, mais ou menos. Então, veja, eu vi aqui a Cris colocando, eu não sei se curto muito essa ideia de carne impressa, né? E daí eu já vou chegar nesse ponto que a Rê colocou, mas é aquilo que eu falei, o futuro não comporta juízo de valor. Se é bom, se é ruim, se a gente gosta ou não gosta, é tipo, vai chover amanhã. Você ou vai de guarda-chuva, ou você não sai de casa, ou você toma chuva. Mas se você não for Zeus, você não consegue fazer o negócio parar de chover, entendeu? Então, as nossas percepções pessoais, muitas vezes, importam um pouco. É óbvio que a gente tem como direcionar um pouco desse futuro. E parte do nosso trabalho acaba sendo esse. Como é que a gente direciona isso para aquilo que seja mais desejável? Mas esse é uma das poucas soluções que eu vejo para alimentar a população olhando para frente, alimentar a população com as demandas que você pega a China, por exemplo,
a população começou a crescer, o desejo de demanda por consumo de mais alto valor agregado, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Se todo mundo no planeta consumisse igual aos Estados Unidos, do ponto de vista alimentar só, tá? Se considerar todo o resto, ferrou. Mas a gente não tem como. Hoje é inviável fazer isso. Por outro lado, a gente produz mais comida do que a necessidade. Então, a gente tem gente passando fome no mundo, mas a gente tem, de outro lado, uma grande obesidade em alguns lugares e a gente produz mais comida do que o necessário. Então, tem um problema na alimentação que não é da produção, é da distribuição. Quando a gente põe a carne sendo impressa, a gente funde distribuição e produção. E isso permite que a gente tenha um ganho logístico gigantesco, certo? Então, óbvio que não é uma coisa que acontece imediatamente, mas... Não, eu tô brincando, Cris. Intimidade faz isso, né? Mas, assim, eu acho que a gente pode ter esse universo. E aí, a Rê, já vou jogar para vocês de volta aí, mas a Rê faz uma pergunta aqui interessante, né? Que se é bom pro ambiente, né? É excelente, né? Na verdade, essa parada... ela consome, eu não tenho os dados de cabeça todos, mas é da ordem de 90% plus, ou seja, mais de 90%, ela consome menos, 90% menos energia, 90% menos água. De novo, 10 células podem produzir 50 mil toneladas de proteína. Isso sem nada de crueldade animal. Então, eu brinco que a gente talvez tenha uma carne vegana, entendeu? Para pensar que louco que é isso. E eu fiz umas enquetes, óbvio, sem nenhum critério científico, mas enquete de internet. E quantas pessoas que hoje são vegetarianos e são veganos, eu mesmo tenho dogs e tal, adoro, eu me simpatizo com a ideia, eu me sinto mal às vezes com esse todo. Mas é uma questão de hábito alimentar, de uma série de coisas, não vou entrar nem nesse mérito, mas o ponto é, talvez isso seja um debate para o passado, porque chega uma hora que talvez uma galera já falou, cara, eu volto a comer carne, tipo, essa carne não tem problema, porque, tipo, não teve bicho, não tem nada, tipo, de boa, eu imprimi, ok, entendeu? Tipo, ok, ela polui nada, né? Assim, quase nada, polui muito menos. Ela pode ser feita numa escala industrial e a gente geralmente associa isso a uma coisa. Muita gente que fala para mim contra isso fala, não, mas pô, isso é artificial, né? Isso aí, essa comida é de mentira. E aí eu pergunto para vocês, né? O que é natural? Assim, sem ir para o muito filosófico, mas vocês já viram um milho primordial lá atrás, os primeiros milhos que vinham 3 grãos em cada um? Já viram uma banana originalmente? Tudo que a gente come é artificial. Mesmo aquilo orgânico e feito no seu quintal é fruto de uma tecnologia que a gente usou, que era uma tecnologia de seleção, em que a gente olhava para as coisas e selecionava, ou seja, os produtores do passado e tudo mais, até primordiais, estou tentando deixar pareado aqui reto, porque está me dando toque. Os produtores do passado, os caras pegaram e falaram, cara, esse tomate aqui é mais vermelho. Qual que ele plantava? O tomate maior e mais vermelho. Não tinha nada de química, nem nada disso, mas ele escolhia aquilo. Veja que isso é um tipo de tecnologia para você escolher o melhor fruto. O que a gente está fazendo agora? Um tipo de tecnologia para criar o melhor outcome nutricional. É a mesma coisa. A gente só está usando um momento diferente. Então, a mesma coisa aconteceu com os transgênicos, a mesma coisa acontece com defensivos agrícolas, o pessoal chama só de agrotóxicos, etc. A verdade é que sem nenhuma dessas tecnologias a gente não alimentaria a população no mundo e a gente teria mais problemas do que a gente já tem. Então, para fechar o arco todo, que eu adoro esse assunto, você deve ter notado, por mais que possa parecer um problema, muitas vezes ele acaba se tornando uma solução com um refino olhando para o futuro. Então, como é que a gente olha sinais? Dessa maneira. Puxa um daqui, mistura com o valor econômico dali, valor econômico não jornal, tenta entender aí o fator humano, o fator tecnológico e o fator conjuntural das coisas. Isso tudo somado provavelmente indica para a gente uma possibilidade, uma tendência forte olhando para o futuro. Muito bom. Candreva, deixa eu puxar um gancho aí do que você está pontuando, que aí você usa a expressão, e você é especialista nisso, e é uma expressão que está na moda, mas que nem para todo mundo faz muito sentido. Aliás, numa conversa em inglês, inclusive, recentemente, a pessoa que estava me ouvindo, ela entendeu de uma maneira confusa. Disrupção é uma palavra interessante, que você trabalha na moda. Faz muito sentido atualmente, né? Eu, como professor, principalmente de ensino médio, hoje pesquisador fora do Brasil, fico lidando com essa expressão o tempo inteiro. Eu estou lidando com essa expressão. Eu queria que você tentasse explicar para a gente assim, o que é disrupção e, em segundo ponto, como é que a gente pode pensar uma educação disruptiva, inclusive dentro dos modelos de escola que a gente tem, olhando para o Brasil e para fora do Brasil, mas esses dois aspectos, o que é disrupção e como é que a gente pode pensar um modelo de educação disruptivo. Boa, muito bem. Antes de fazer isso, vou falar para a galera convidar pessoas aqui, porque é padrão em live, a gente manda o pessoal convidar a gente. Então convidem gente. Pronto, agora eu me senti um blogger completo aqui no negócio. Olha só. Deem like, convidem gente, essas coisas. Ó, seguinte, essas coisas todas que o pessoal fala, que você deve estar cansado de ouvir.
vamos lá. Primeiro, eu não pretendo aqui exaurir o tema, tá? E falar assim, a disrupção é esse troço e eu sei. Pô. Na minha leitura, o que eu enxergo? Disrupção, para mim, é uma grande ruptura. Eu sempre comparo isso com o pessoal no ônibus. Imagina você está num ônibus, e aí todo mundo aqui já deve ter visto um ônibus, eu imagino eu. Escreve aqui quem já viu um ônibus. Vamos aproveitar, vamos mexer com o algoritmo do negócio. Escreve aqui quem já viu um ônibus. Põe um emoji de ônibus. Emoji é cringe. Eu sou extremamente cringe. Põe um emoji de ônibus. Os jovens me chamam de cringe. Ó, olha só. Imagina que a gente está num ônibus, é o ônibus mais rápido do planeta Terra. Ele está andando a 333 km por hora e meio. E de repente esse ônibus super veloz colide na parede mais sólida que existe. Pá! Estaciona lá, de vez. Todo mundo que está dentro do ônibus desaparece naquele instante. Morre, já era, vira pizza, vira esfirra. Se for perto do almoço, começa a virar purê. As pessoas dão exemplos mais de comida. Disrupção é isso para mim, é uma quebra, é um instantâneo. É uma ruptura que acontece num momento absoluto. Elas são raras, em que pese elas sejam cada vez mais frequentes, mas elas são raras. Elas são um evento, elas não são um negócio... Opa, tá vendo? A disrupção aconteceu ali na tela. Acontece uma vez só. Eu puxei o fone. Se você pegar essa live do começo ao fim e transformar isso aqui na linha temporal da humanidade, você vê que aconteceu uma vez só esse negócio. Então, pode ser que aconteça de novo. Mas o fato é assim, elas são rupturas pontuais que acontecem e elas levam em conta vários fatores. É tipo fazer um viral. Não é um negócio que você programa, ele acontece, é mais ou menos a mesma coisa. Você tem forças emergentes daqui, você tem tecnologias, mudanças comportamentais, uma conexão de uma série de fatores, e geralmente um evento catalisador que faz com que elas aconteçam. Então, sharing economy, de vários modelos que apareceram por aí, Airbnb, Uber, Lyft, todos esses daí, eles vêm por conta da crise de 2008, mas eles vêm também porque você tinha a possibilidade de mobile. E uma das grandes disrupções foi, por exemplo, a App Store. A gente esquece um pouco disso, mas a App Store, por que a Apple, entre outras razões, a Apple vale trilhões por uma série de coisas, mas entre outras razões porque ela criou um ambiente em que várias empresas podem criar empresas de bilhão lá dentro. Então, veja, essas empresas todas de bilhões, elas surgiram porque você tinha uma possibilidade de um telefone sem teclado que pudesse se adaptar aos aplicativos variados e um método de distribuição poderoso que é a App Store. Soma isso com a crise de 2008 e essas oportunidades de digital, as pessoas, e aí vem um lado humano muito forte, que são as pessoas mais abertas a se compartilhar por conta da escassez que foi gerada, tanto que países como a América Latina, países na América Latina e países da Ásia são mais propensos ao uso de sharing economy, tanto de compartilhar quanto uso, do que os países onde a maioria desses modelos vieram, que são os países da Europa, como por exemplo o BlaBlaCar e outros, e países da América do Norte, sensivelmente os Estados Unidos. Então, geralmente você tem alguns eventos que levam para isso. Então, eu diria que é isso, é um evento, é uma característica eventual de uma grande ruptura. Tá? Para mim, esse é o centro do que é esse negócio. E aí, quando você leva isso para a educação, né, a gente transporta isso para um paralelo, não quer dizer que a educação de hoje, ou a educação que a gente tem hoje, vai desaparecer, por exemplo, em um instante, como aconteceu ali no ônibus. Mas pode ser que esse segmento inteiro seja transformado em 6 meses em algum momento, ou parte dele seja transformada em 5, 6 meses. E pode parecer uma loucura, mas quantos segmentos já não foram, se a gente olhar para trás, quantos eles não desapareceram? E quando eu digo desaparece, não quer dizer que ele sumiu por completo, mas quer dizer que a pressão de crescimento mudou. Por exemplo, disco de vinil. Um monte de gente tem disco de vinil, certo? Um monte de gente gosta de disco de vinil. Então existe um nicho ali. Mas muito mais gente escuta música digital do que disco de vinil. Então, se você for olhar a pressão para onde está crescendo, a música digital está deslanchando e o disco de vinil, no máximo, está estável. Ou com um leve micro crescimento dentro de um nicho, depois de tomar um tombo, certo? Mas se você tiver que apostar no futuro, você vai apostar numa coisa digital, provavelmente não no disco de vinil, num retorno do disco de vinil, certo? Parece improvável. A educação, eu penso a mesma coisa. Eu não tenho a resposta de como a gente pode desromper a educação, mas eu tenho certeza de que a educação muda muito a partir de algumas tecnologias que a gente tem olhando para frente. Olhando um pouco para trás, e esse exercício é sempre importante de fazer esse pêndulo, a gente tinha no passado uma escassez da informação. O acesso à informação, principalmente o acesso à informação, ele era muito mais escasso do que ele é hoje. Hoje, todo mundo que está aqui acompanhando a gente, sobretudo a molecada aí que está escolhendo carreira, por exemplo, eles têm uma infinidade de informação. Se você pegar o Instagram hoje, o cara tem live de tudo quanto é coisa, de gente em tudo quanto é área, imaginável. Ele tem toda a informação do mundo de maneira distribuída, organizada, disponível para ele 24 horas por dia e gratuito, certo? Ou seja, isso daí é uma coisa muito sem precedentes. A gente já vive nisso há bastante tempo e tem uma geração mais nova que só conhece esse universo. Mas anteriormente a isso não era dessa maneira. A gente tinha uma série de pessoas que tinham uma escassez enorme para acesso a essa informação. Hoje a gente tem quase 6 bilhões de pessoas que têm acesso à internet e com ela uma infinidade de informação. Tanta informação, inclusive, que gera até ansiedade, né? Que a gente não consegue acompanhar. Mas isso é um outro ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje o grande problema da informação é
do excesso de informação é a curadoria, né? Como é que a gente organiza isso? Então a escola e os ambientes educacionais, sites, seja o que for, tem um papel muito importante de curadoria. Para mim é isso que eu vejo. Antes, você precisava da professora e do livro para te falar que a capital do Piauí era Teresina. Esse é um exemplo simples, certo? Mas agora você tem essa informação, a hora que você quiser. O problema é que você tem essa informação e muito mais. E às vezes informação distorcida, às vezes informação torta. Então a curadoria, essa camada intermediária cresceu muito. Eu olho para frente e vejo a educação do futuro sendo de curadores e facilitadores. Ou seja, alguém que pega aquele monte de coisa e organiza aquilo num fluxo mais interessante para quem pode acompanhar. Mas isso porque isso é um paliativo. Isso porque o nosso sistema, a gente criou um ambiente em que nós somos limitados. O nosso hardware, ser humano, ele foi suplantado pelo que a gente tem em volta. Lá no começo do século XX, por exemplo, final do século XIX, qualquer pessoa que tivesse, por exemplo, o cara fosse estudar menisco, nem teria provavelmente essa área menisco, o cara estudaria o joelho, um ortopedista aprenderia tudo que tem sobre o joelho, ele conseguiria ler tudo que existe sobre aquele troço, tá? Eu estou supondo, mas eu tenho certeza que várias áreas, a pessoa conseguiria ler tudo que existe sobre aquela área. Hoje, se o cara for um especialista em menisco esquerdo de pessoas de 100 e poucos, ele não vai conseguir ler tudo que tem. Tanto que, por exemplo, você tem um negócio chamado GTP-3, que é uma parada que escreve, é uma inteligência artificial que escreve como se fosse um ser humano. E além de criações novas, é impressionante, eles criam textos como realmente se fosse uma pessoa. Essa parada tem sido muito utilizada, assim como o Blue Origin lá e os outros supercomputadores, para resumir papers. Então eles pegam publicações científicas, tipo, sei lá, 130 mil publicações científicas, leem tudo isso daí e conseguem gerar um resumo conciso do que for mais ou menos o norte de tudo aquilo, falando, olha, a maioria desses troços fala isso, para o cara conseguir pelo menos tentar se manter atualizado. Mas, de novo, isso também é um paliativo. Esse paliativo termina a partir do momento em que nós tivermos uma maneira de conectar a nossa mente à tecnologia, ou seja, na hora que a gente melhorar o hardware. Na hora que a gente melhorar a nossa capacidade cognitiva ao nível de toda essa informação do mundo poder ser acessada instantaneamente e a gente poder fazer por exemplo, precisa de 25 horas por dia em média para se manter atualizado. O Felipe, que é especialista nesse negócio de tecnologia para medicina, trouxe aqui. Então imagina como é que um médico vai fazer 25 horas por dia, um dia que tem 24, para se manter atualizado, além que ele tem que comer, trabalhar, dormir e viver, certo? Então já é impossível. Isso é um exemplo de N que tem por aí. Ótima contribuição, Felipe. Obrigado por ter trazido. Então, isso já é possível também. A gente já tem o Neuralink, por exemplo. Vocês devem ter visto, se não viram, tem um vídeo de um macaco lá controlando um negócio sem o joystick, controlando só com a mente, para ganhar um frozen de banana. Eu também gostaria de um shake frozen de banana e também conseguiria controlar só com a telepatia. Só que não é telepatia, né? Tem um chip instalado no cérebro, no córtex cerebral do macaco, e o macaco consegue controlar uma coisa externa. Hoje isso vai ser utilizado muito para pessoas com alguma dificuldade de mobilidade. Por exemplo, o Stephen Hawking, com um negócio desse, controlaria um computador. Então, imagina como se aumenta o potencial da mente de uma pessoa já brilhante, mas qualquer pessoa. Agora, se você aplica isso para tudo, é meio Matrix da vida. Você pluga lá o Matrix, eu até assisti Matrix outro dia de novo, você pluga lá o negócio e o cara fala, pô, eu sei Kung Fu. Então, por que a gente... Veja, a possibilidade está ali. E aí você fica pensando, cara, para que serve a escola? Ou qualquer tipo de meio de educação, se você tem toda a informação de maneira organizada, distribuída com discernimento para o seu cérebro. Então, de novo, a tecnologia, eu vejo likes de Fernando Liberato aqui, o rei do Auron ali, no dia do advogado, hein? Vai ter pendura. Veja, imagina essa transformação acontecendo na educação. É uma mudança de tecnologia muito profunda e a gente deve mudar o mecanismo. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu do jardim, além da sociabilização, as soft skills todas humanas, elas devem continuar de uma maneira muito poderosa. Mas tudo que a gente aprendeu de parte teórica, aprender a escrever, essas coisas, aprender a falar idiomas, são coisas que vão ficar para o ostracismo. Você já tem tradutores do Skype que traduzem automaticamente. Então o cara põe se você tiver um fone, e você não precisa mais aprender o idioma. Então o cara que tem uma escola de idiomas se tornar um negócio obsoleto. O que a gente aprende do jardim até, sei lá, ao terceiro colegial, ok, tudo aquilo a gente tem disponível no dia zero. Assim, tipo, escolhe a idade e pronto, a criança tem aquilo disponível. Então, essas crianças prodígio, então imagina o que a gente vai ter para o futuro de criação. A velocidade das coisas, porque a gente deu acesso pela internet para as pessoas e uma mudança de modelo mental já fez com que a gente tivesse uma velocidade brutal que é o que a gente vê hoje. Vai ser muito maior olhando para frente. Então, eu digo que os desafios da educação são como é que você se mantém relevante num ambiente em que tudo está disponível para todo mundo e talvez até o lado de empatia, de eu poder entender como são os seus sentimentos. Então, não só aprender com conteúdo frio, rígido, mas eu poder aprender com as suas experiências. Imagina eu pegar a Natasha, aqui o Phelps, por exemplo, e entender
não vocês me contando, mas intrinsecamente eu poder sentir as experiências de vocês. Eu poder absorver. Imagina um aprendizado e o nível de... É quase o Imagine lá do John Lennon. Tipo, o nível de empatia que você terá com todas as pessoas a partir do momento que você passa pelos mesmos traumas e sofrimentos de todos. Assim, a gente provavelmente verá um ambiente mais harmônico, eu imagino. Né? Esse é o lado utópico. Pode ser que vá para o outro, sem sempre essa possibilidade. Mas percebe? Isso são tecnologias que já existem e que provavelmente estão ao nosso alcance, já existem hoje e em breve serão um pouco mais popularizadas. Então, cara, eu acho que isso é uma grande disrupção para a escola e para o modelo educacional como um todo. Ótimo. Muito bom. Eu me preocupo um pouco porque essa geração da moçadinha de 16, 17 anos, a geração Cringe. TikTok, né? Gosta de videozinho de 15 segundos, 30 segundos no máximo, um minuto tem que ser um vídeo muito fantástico. Então, eu me preocupo se eles vão se preocupar com profundidade, de aprender alguma coisa realmente, ou vão ficar vivendo à base de Google, à base de conhecimentos rasos sobre tudo, e acaba que eles não se aprofundam em nada, e talvez não consigam ser bons profissionais em coisas relevantes, não sei. É uma preocupação Será que eles que não eu são uma tenho. geração intermediária, entendeu? Eu fico me perguntando muito isso, assim, e eu acho que a gente está ficando mais velho, assim. Minha tia do meu pai, na verdade, a Iana, que está aqui com a gente, falando que as novas gerações estão nascendo de uma maneira diferente, né? E uma maneira de linguagem diferente. Ela é muito antenada, você vê que é mais velha que todos nós aqui, mas você vê que já matou o negócio, que é o que eu ia trazer, que é basicamente assim, será que a gente não está julgando porque a gente é a geração que está ficando para trás, assim, sabe? Tipo, igual a gente fala, no nosso tempo era não sei o quê. Eu fico sempre perguntando isso, eu falo, cara, quando será o momento que eu vou parar de entender como funciona o controle remoto ou coisa do tipo, entendeu? Quando que vai chegar esse momento? E aí eu fico pensando eu tenho todos os julgamentos do mundo. Volta e meia eu olho, aponto, sabe? E falo, nossa, mas geração isso, eles são superficiais e tal, não sei o quê. Talvez eles são mais dinâmicos, talvez eles tenham uma busca constante por novidade e talvez a gente deveria mudar essa percepção de uma superficialidade que para hoje... Tem um ponto para mim muito importante, que eu acho que é legal de frisar aqui. A gente olhar o passado ou o futuro com os olhos de hoje gera distorções. Então, quando você vê uma galera falando, nossa, que absurdo, fulano tem não sei o que, tal. Nossa, olha esse cara que criminoso, não sei o que. Na época, talvez esse brother não fosse um criminoso tão criminoso assim, porque na época não era. Então, julgar alguém do passado, né, ou alguém lá atrás, ou a ação de alguém lá atrás com os olhos de hoje é extremamente pernicioso, porque são tempos diferentes. Quando a gente faz isso para o futuro, a gente sempre acha tudo muito impossível, ou a gente julga e fala, nossa, isso aí, sabe, essa galera tá viajando. E talvez isso seja a tendência para frente. De novo naquilo, a gente não faz juízo de valor se é bom ou se é ruim. Eu acho sim que existe uma superficialidade, tá? Falando assim da minha maneira, acho que sim que existe uma superficialidade, mas acho que essa superficialidade vem também pelo volume de coisas que a gente tem, né? O volume, a velocidade que tem um desejo de poder tentar o todo. E talvez a gente viva uma geração que é mais superficial. E a tendência é que, num novo momento, a profundidade se torne um diferencial, entendeu? Então, hoje o cara está antenado em o máximo de coisas possíveis, etc. Talvez faça ele ser o cara que consegue conectar umas pontes e tal. Mas imagina um mundo que todo mundo faz isso, talvez a profundidade com uma nova tecnologia que permita você se aprofundar muito nas coisas, sem você talvez precisar trabalhar, né? E pode parecer uma coisa meio viajada, mas a verdade é que a gente caminha para um mundo com muito menos opções de trabalho. Isso não necessariamente é ruim, né? O desemprego em si no modelo atual mas se você não precisar ganhar, se você tiver uma maneira de você acessar a riqueza sem você precisar trabalhar, que parece uma coisa meio louca, você fala, não, isso aí não tem jeito. Hoje, mas talvez seja possível. Eventualmente essa galera vai buscar uma profundidade muito maior e vai ter a capacidade de lidar com tantos e tantos assuntos diferentes em superficialidade. Se a gente melhorar o hardware, talvez eles consigam aprofundar esses assuntos. E isso se torne um grande novo momento, uma grande renascença, vamos dizer assim, do todo. Então, sim, acho que tem desafios enormes. Acho que tem uma questão de você conectar gerações que é super difícil, super difícil. Mas é exatamente isso que a Eliana trouxe, né? Serão superficiais para nós, mas no mundo deles não tanto. Então esse julgamento ele com o tempo ele vai ficando datado, né? E acho que tem impactos, mas acho também que ser super aprofundado em um monte de coisas, etc, talvez também tenha impactos. Então é difícil determinar o que é melhor, né? E aí eu procuro fugir do juízo de valor e entender os fatos como eles são, entender como é que isso pode impactar para frente. Legal.
Phelps, quer acrescentar alguma coisa? Como especialista, Luiz. Ah, sem esse negócio de especialista. Não. Sou Como um debatedor. Como, na nossa prosa aqui. Como dono da garrafa laranja. E aí? Na nossa prosa aqui. O que é... como que a gente pode pensar a formação de uma carreira? Né? O que é um profissional do agora e do futuro? O que você diria para os alunos que estão ainda tomando as decisões, escolhendo, né? O que você diria para eles alimentarem como profissionais do futuro? Cara, boa pergunta. Eu sei que todo mundo fala isso, né? Qualquer palestra que você vai fazer, o cara fala assim, pô, onde é o banheiro? Você fala, cara, excelente pergunta. Mas nesse caso, a pergunta realmente é boa. Que é o seguinte, cara, eu diria para você que eu falaria, e é muito difícil falar de uma maneira geral, porque cada um tem a sua realidade, cada qual, sabe, você vê aí, a Olimpíada traz muito isso, né? De você ver a realidade de muita gente, então você se conecta com realidades muito diferentes daquelas das quais a gente convive, e isso gera um senso de compreensão de que o mundo é muito diferente para cada uma das pessoas, né? O tal do novo normal não existe porque a normalidade por si só é uma ficção. Tipo, o que é normal para mim é muito diferente do que é normal para vocês, que é extremamente diferente de alguém que mora em Tóquio, para alguém que mora na Riviera Francesa. A normalidade é um negócio muito subjetivo. Mas o que eu... Essa pergunta vai virar corte? Ah, tá, entendi. o que eu enxergo, tá? Eu diria que o profissional do futuro é o cara que explora mais, é o cara que tem mais experiência. Então, se fosse falar pra molecada, a Natasha caiu, mas daqui a pouco ela volta. Eu diria que a molecada, eu diria para o pessoal experimentar mais. Se eu pudesse dar uma dica, e existe uma responsabilidade gigante, né? Deixa eu só aceitar ela aqui de novo. Existe uma responsabilidade gigante nisso, né? Mas eu diria que experimentar mais, tentar algo novo, tentar viver mais, buscar mais experiências ajuda. Por quê? O profissional do futuro é um cara que tem que resolver problemas complexos. Então, resolver problemas complexos vem de você ter uma caixa de ferramentas capaz para isso. E essa caixa de ferramentas só vem de experiência. Vem de um monte de dados, de um monte de informação, de um monte de coisa, mas ela vem de experiência, elas são as peculiaridades, elas são o que é diferente. Então, sei lá atrás a gente falava aprenda os idiomas, que são importantes sem dúvida nenhuma, porque eles te aumentam a capacidade de ter experiência. Se lá atrás a gente falava faça trabalhos voluntários, o que eles também são importantes, porque eles também aumentam a sua percepção sobre o mundo, sobre as pessoas. Eu diria hoje que expande isso para tudo. Até para profissionais já consolidados. Você vê, o que eu falei, a gente está atendendo um monte de executivos aí, C-levels de uma série de empresas que, por exemplo, da Bosch, que eu falei agora, e de outras que a gente tem. Estou falando da Bosch porque a Bosch está publicado e a gente tem outras que a gente não publicou ainda, então estou mantendo em off aqui. Mas o que eu falo para esses caras é, cara, vai aprender carpintaria, sei lá, entendeu? Vai viajar, vai ouvir pessoas que pensam diferente de você, vai ler um livro, vai tentar resolver um puzzle, vai criar situações em que você desafia a sua mente a resolver problemas, porque cada vez mais a habilidade de resolver problemas complexos será importante, será um dos grandes diferenciais. Porque a informação é commodity, cada vez mais o acesso à informação é commodity, quase todo mundo tem. A educação, felizmente, tem crescido, ainda é uma coisa distante para muita gente, mas tem crescido justamente porque a gente tem mecanismos para acesso de uma maneira muito diferente. Mas o que muda é a sua percepção pessoal, a sua capacidade de analisar uma questão e trazer uma solução nova. Lembra que eu falei logo no comecinho da live eu falei de sequestro de relevância, né? Da gente ter um tanto de relevância, como é que você pode fazer? Você pode buscar relevância no mercado, e isso tem a ver com você entender onde está essa relevância, então a visão do mundo como um todo. Deixa eu tirar um aviso aqui. E de outro lado, você tem a questão de você inovar, que a gente falou, né? Que é a maneira de você criar relevância. É muito bonito falar de inovar, mas é a maneira de você criar relevância. Isso vem de criar soluções novas para problemas antigos. Então, tem muito a ver com você poder experimentar, você poder entender, você poder viver. Outro exemplo, a gente tem uma empresa que a gente está atendendo que a galera está lá há vários anos. Tipo, a maioria dos executivos trabalha na empresa há 12, 15 anos. E não tem problema nenhum com isso, é a opção de cada um. Mas o fato é, eles têm uma dificuldade de oxigenar porque todas as soluções e os problemas que eles enfrentaram profissionalmente, via de regra, são iguais. Então, uma das coisas que eu sugeri para eles é fazer um residence, que é você pegar um executivo desse, enfiar numa startup ou pôr num outro programa lá fora, ou tipo, põe esse cara 6 meses fora, porque ele vai absorver tanta coisa. Os caras são super capazes, são hiper inteligentes, assim, sabe? Você vê que é uma galera muito fora da curva, mas que às vezes se limitou porque teve menos experiências. Então não é o acesso, educação de primeira, todos eles muito inteligentes, a pessoas para frente, super bacanas,
mas às vezes estão limitados nas experiências. Aí você vê alguém que tem uma educação que não foi a dita de primeira linha, que não teve o mesmo, vamos dizer, a mesma trajetória profissional, mas que dá nada de braçada, porque tem uma capacidade de conectar pontos que não são tão óbvios, entendeu? Então, cara, profissional do futuro, a molecada e tal, busquem experiência, se capacitem também, é super importante, obviamente, a educação, é super importante uma faculdade, eu sei que muita gente fala que não e tal, é óbvio que tem tipos e tipos, importâncias diferentes para cada uma das áreas, é super importante tudo isso, mas se você souber experimentar e experienciar essas coisas de uma maneira bastante profunda. Acho que essa seria talvez a melhor resposta que eu posso dar sobre isso, sobre essa pergunta que você fez. Legal. O Paulo fez uma pergunta aqui. Conseguiu ver, Candreva? Quais Deixa eu são ver as aqui, principais ferramentas que são essenciais para o agora e para o futuro? Ah, cara, como assim ferramentas? Não sei, tipo, Das que caixinhas de ferramentas, né? ferramentas. Aquelas skills, Cara, né, eu acho que hoje são. você com uma conexão de celular, uma conexão de internet e um celular, você tem uma mega ferramenta, se for falar de uma ferramenta física, assim, entendeu? E se for falar de uma ferramenta mais mental, curiosidade. Cara, curiosidade é um negócio, é o desejo de saber coisas novas. Então, todo mundo tem curiosidade sobre alguma coisa, todo mundo tem interesse em alguma área, entendeu? Seja qual for, sem juízo de valor sobre a área de cada um. Cara, vai fundo, assim, procura esse negócio. Eu adoro entender como as coisas funcionam, assim. Eu sempre gostei de entender, sempre gostava muito de física, por exemplo, eu gostava de entender, tipo, os mecanismos que fazem o universo funcionar. Eu adoro. Até hoje, assim, pô, por que que a empresa funciona assim? Por que que a pessoa age assim? Por que que ela responde daquela maneira? Por que que o fulano vai lá e cancela o outro online? Por que que a gente usa dinheiro? Por que que a gente tem o respeito pelo governo XPTO? Por que que a gente tem o respeito ao hino nacional ou não tem? Eu adoro entender os porquês. Isso é uma curiosidade minha. Isso não quer dizer que é melhor. Isso quer dizer que é uma maneira como eu vejo. E ao entender isso, eu saio buscando isso em todo lugar. Então, cara, é série de televisão, é entender o filme, o que o filme significa, qual é o paralelo que esse filme traz, né? Qual é a mensagem que ele está trazendo, a parábola que ele quis trazer. Então, isso é uma coisa que eu gosto. Mas tem gente que vai ser curioso saber, por exemplo, qual é o formato da flor, da planta, do não sei o que lá, sei lá do que. Isso é genial também, entendeu? Tipo, vai descobrir. Aí tem um cara que criou um app esses dias, não sei se vocês já viram, que você aponta para a folha da planta, você tira uma foto e ele te fala qual é a árvore. Cara, que genial esse troço. Eu visitei uma startup em Israel que chama Breezometer. Esses caras bolaram uma parada genial, que é saber a qualidade do ar, saber como é que está a qualidade do ar, saber onde tem pólen, saber como é que está migrando uma série de partículas pelo ar, etc. E eles foram fazer isso porque o cara tinha muita alergia, e o cara teve curiosidade de como resolver isso e começou a fazer, virar uma empresa. Pra você ter uma ideia, hoje, se você acessar o negócio de temperatura da Apple, né, o aplicativo de temperatura, se você colocar nos Estados Unidos e outros países, aí no Brasil ainda não tem isso, mas você desce, tá lá, Breezometer. A Apple fez uma parceria com os caras. Então, tipo, olha que louco, né? Como uma curiosidade, um desejo inicial, uma coisa de como é que eu resolvo um problema meu, pode eventualmente gerar uma resolução para um problema maior. Então, eu diria que a curiosidade e aí a capacidade de, sabe, de fazer essas coisas são muito legais, assim, de tentar, de experimentar, de buscar fazer o novo. Tem outra perguntinha aqui, né, do Instagram Luiz. Olha só. Qual o momento de segurar a curiosidade e focar? Hora de deixar o superficial e se aprofundar. Tem muito a ver com o encanto, né? Realmente você curtiu? Não, super desafiador, né? Assim, vocês já fizeram com o Álvaro ou o Álvaro vai ser depois? Ainda não. Então, o Álvaro Chocai lá da Link, que foi da Partner, etc., ele vai ser bem bom para aprofundar nesse negócio. É muito melhor do que eu, inclusive. É difícil, cara. Eu, por exemplo, sou uma pessoa curiosa, gosto da criação, sabe? Gosto do todo, sabe? Dessa viajada e tal, não sei o quê. É muito difícil pegar, para mim, e criar as coisas e executar. Tanto que um dos principais gargalos é a execução de negócio. Tanto se fala, né? A ideia vale pouco, tal, não sei o que tal. A execução é um dos meus grandes gargalos. Não quer dizer que eu seja péssimo, mas quer dizer que é uma das coisas em que eu não funciono tão bem quanto eu funcionaria nas outras. Esse autoconhecimento é importante. Então, o que eu faço, pelo menos? Eu busco pessoas que são melhores do que eu, muito melhores do que eu nisso, para complementar. Então, a gente cria times complementares. Para você fazer isso sozinho, disciplina. Pô, e aí é um baita desafio, certo? E como não é minha área, eu não vou me meter a palpitar em umas coisas que eu não domino. Mas eu diria que, cara, busque pessoas que possam suprir os seus gaps e busque pessoas em que o que eles têm gaps seja muito bom em você, que daí você consegue equilibrar esse negócio. É difícil mudar a natureza do que a gente é muito difícil mesmo. Eu não sei nem se dá para falar, sabe, uma natureza tão profunda assim, tipo de maneira que a gente atua. Isso não é necessariamente um problema, a gente só tem que saber maximizar os nossos pontos fortes e tentar
suprimir ou cobrir esses pontos, suprir, na verdade, esses pontos fracos. Dando alô para o André Guedes, meu parceiro de MBA, e que agora nós estamos lá na Track fazendo umas coisas muito interessantes. Em breve vem novidades aí. Que legal. Bom. Legal. Eu vejo dessa forma também, como você mencionou, né, de ter curiosidade, experimentar coisas diferentes, fazer coisas, tudo que te agrada, te dá um pouquinho de vontade, vai lá e faz, vai ver qual é que é, ver se curte ou não. E eu acho bem isso, depois que você testou e viu que é legal, que é a sua praia, é um bom parâmetro, né, para você ver se vale a pena fazer mais cursos, se aperfeiçoar e correr atrás para realmente focar, né, bem legal. Não, Agora e sabe que eu que... Não, Pode desculpa, falar. Natasha, desculpa te cortar, mas só para falar um negócio, para mim, eu lembro que foi uma saca, assim, foi um, nossa, momento ahá da vida. E parece bobo, mas para mim foi um baita, eu lembro até hoje, sei lá, quando era adolescente, assim, e eu lembro que foi quando eu percebi, eu falei, cara, não, porque eu quero fazer esse negócio, e a minha ideia era assim, todas as coisas que eu achava legal, eu olhava e falava, cara, todo mundo acha legal, entendeu? Tipo, então, pô, é óbvio que não vai dar para eu fazer, quase uma síndrome do impostor, versão one adolescente. Não, porque todo mundo vai querer fazer isso, então, pô, tudo bem, É legal vou me demais, conformar todo em mundo fazer aquele outro negócio aqui, aquele negócio ali. E aí foi um momento ahá de, cara, um baita amigo meu pagaria para não fazer uma apresentação, sabe, um negócio, e eu adoro. Então eu falei, cara, se é tão diferente para uma pessoa e para outra com o mesmo universo, e eu sei que parece óbvio isso, mas às vezes o óbvio é preciso que a gente perceba o óbvio, né? E foi, cara, tem coisas que eu vou adorar e a gente vai odiar. Então não é que tem não é um mercado super crowded ali, o outro. Se cada um for um pouco mais pro seu, não quer dizer que tem espaço para todo mundo, mas a sua chance de fazer bem feito um negócio que você gosta e que você se sente bem é infinitamente maior do que você ter que fazer um negócio que tem talvez mais oportunidade, mas você faça mais ou menos, entendeu? Então, é muito difícil de achar essas coisas, é muito difícil de encontrar isso. Mas, putz, se você consegue, uma tranquilidade muito legal. Vou agradecer aqui a galera também, aqui o pessoal mandando elogios e coisa e tal. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Lembra as salas do Clubhouse, é um barato. Diga lá, Natasha, desculpa, eu te cortei para falar do meu momento ahá. Mas é isso mesmo, muita gente não descobre o seu talento porque acha tão óbvio, tipo, é tão normal fazer isso, é tão fácil se comunicar, é tão fácil apresentar em público, só que é fácil para você, e é tão fácil para você que você nem acha que isso é digno de valor, que é um talento, sabe? Então a gente tem que perceber isso e ter essa cautela para se autoconhecer e se avaliar e perceber que o que você tem de bom realmente é muito bom, não é qualquer coisa, sabe? Mas enfim, o Paulo fez uma pergunta aqui também, né? A capacidade de circular nas 3 áreas: humanas, ligadas à evolução dos seres, seres e sociedade, biológicas e exatas. Nossa, tem muita gente que é super multipotencial, né? Gosta de tudo. Essas pessoas que procuram aqui carreira, na maioria das vezes, porque se interessa por todos os pontos, é difícil realmente focar. Nesse caso, super difícil. Como é que você vai escolher uma profissão se você curte tudo? É passar pela que carreira, é um bom plano, mas também... É isso. Vai pela que carreira. Exato. Mas é legal esse negócio, como que a Andreva falou, curiosidade, sabe? Faz cursos, estuda, sabe? Procura temas que você tem interesse, que te interessa real e vai vendo qual que você quer se aprofundar. Legal. Aí eu vi o pessoal falando em polímatas e etc, né? Isso que a Natasha entende disso muito mais do que eu, tá? Mas assim, é o que o Tchelão aí tá falando. A curiosidade não significa divergência. No final você pode ter curiosidade. Eu, por exemplo, tenho curiosidade sobre assuntos tipo, completamente desconexos. Isso ajuda às vezes, e às vezes é só fã mesmo. Tipo, cara, sei lá, entendeu? Eu quero descobrir como é que funciona uma perfuradora de petróleo no mar. Outro dia me deu uma curiosidade dessa. Eu falei, cara, vamos ver. Eu não vou usar isso para quase nada, imagino eu. Mas, cara, me deu uma curiosidade. Isso não significa que eu parei de fazer o resto. Significa que naquele momento eu achei aquilo interessante de entender. Outro dia eu li um livro que chama Millionaires. Esse livro, ele conta a história de como surgiu o dinheiro. De um cara chamado John Law. E esse cara era meio que um trambiqueiro e coisa e tal. E na época eu só falava, cara... olha lá. Você sabe do que eu tô falando. Então, assim, na época viram esse negócio, né, de você poder criar um dinheiro não lastreado, né, uma coisa dessa, como uma puta do... Você nunca vai dar certo, você nunca vai... Aí você vê as criptomoedas hoje, ela fala, parece e tal. E aí você faz um paralelo e fala, cara, a nossa percepção de mundo, ela tem muito a ver com o que a gente viu e com o que a gente convive das pessoas, né? Então, por exemplo, os nossos pais, avós, talvez bisavós, mas aí tios, primos e tal, a gente convive no mesmo ambiente no final do dia, com as mesmas verdades, com as mesmas coisas, muito parecido, por mais que os nossos avós, da maioria das pessoas aí que nasceram na década de 80, 90, ou até da década de 70,
Tem um pessoal aqui muito idoso acompanhando a gente, por exemplo, o Fernando, que está aqui mandando, é da década de 30. Mas o fato por mais que seja uma experiência diferente, com as grandes guerras e tudo mais, é uma experiência parecida, né? No sentido de o mundo é muito similar nesse período. Mas se você vai um pouquinho depois, você vai ali para 1870, cara, você tem monarquias para vários lugares, impérios, não tem a maquinização do mundo, você tem, um pouquinho. E aí quando você para pensar, você fala, cara, essas verdades que a gente tem muito absolutas, como, por exemplo, o dinheiro, sabe, tipo, o dinheiro, o governo, ou essas instituições que a gente tem muito como verdades na vida, né? O nosso trabalho e tal, não sei o quê. Pô, os caras na época feudal não tinham trabalho, cara. Tipo, o cara tinha um vassalo, o suzerano e vivia para subsistência. E antes disso você tinha outros modelos. Então, essas verdades deveriam ser desconstruídas a todo momento, para a gente entender que elas não são fixas. Elas podem ser hoje, a gente tem que saber jogar com as regras de hoje, mas que talvez amanhã ela seja muito diferente. Então, olhar a história ajuda muito nisso. Esse livro aí, por exemplo, do Milionários que eu falei, não é um livro tão bom assim, né, Felps? Não fala, nossa, uma obra. Mas ele narra um período interessante da história, entendeu? E que pode trazer analogias legais para agora, ou fazer o curso do Murilo Gun. É hard work, papai. Aqui começa o workshop, o brainstorming com a pior ideia. E aí, envolve e tal. Faz o cinto do Batman. Faz o cinto do Batman. Não é exato. Então, muito bacana. Olha, tem uma prima que eu não conheço, que é a Patrícia Candreva, que está aí mandando um alô. Olá, Patrícia Candreva, não te conheço, mas muito bom que você está por aqui. Que bom tê-la aqui, né? É isso. Se eu te conheço, desculpa, hein? Pode ser que eu tenha esquecido. Imagina que gafe seria isso. Mas... Então, assim, mas acho que sim, as pessoas usarem a curiosidade como um potencializador para encontrar aquilo que você se conecta, que você é bom fazendo, que tem uma dor no mundo para resolver, que você é bom resolvendo aquilo, pô, essa é talvez uma das coisas que a gente deveria focar mais tempo em fazer. Legal. Bacana. Cancreva, só voltando um pouquinho, né? Você tinha falado sobre, esqueci o nome, daquele dispositivo que colocou no macaco para testar para jogar videogame e tal, né? Que você até falou, como que chama? Banana Frozen. O Neuralink. Não. A Neuralink, isso. Esse tipo de tecnologia ficando cada vez mais sofisticada e sendo cada vez mais parte do nosso dia a dia, vamos dizer assim. Você acha que é possível que comece a surgir super-homens, pessoas geneticamente modificadas ou com algum tipo de equipamento especial para ser mais forte, imune a doenças? Ou sei lá, será que é possível? Olha só, vou jogar duas coisas. Primeira coisa que eu vou jogar é o seguinte. Primeiro, eu vou jogar o Kim. Eu não tenho a menor ideia do que é um Kim, tá? Já vou falar isso, já não tenho a menor ideia do que é isso. Eu buscaria aqui no Google, aqui, mas eu vou me distrair. Eu vou agradecer o elogio e falar que Itapira é uma cidade muito interessante, inclusive, aí no interior de São Paulo. Aquele amigo meu que eu falei que não gostava de falar em público, por exemplo, tinha uma namorada de Itapira, por isso conheço Itapira. Mas olha só, o que eu ia... 2 pontos. Primeiro, se a gente tem essa parada Neuralink conectada à nossa mente, a gente fala hoje muito sobre liberdade de expressão, né? Isso realmente é uma coisa que em alguns países do mundo, inclusive, você tem zero liberdade de expressão, né? De maneira muito profunda. Agora, imagina no futuro você ter acesso aos pensamentos da pessoa. Como é que fica a liberdade de pensamento? Certo? Como é que fica a liberdade de pensamento das pessoas? Aí você para pensar em países onde você tem regimes hiperautoritários, malucões, aí, por exemplo, que a pessoa não pode ser homossexual. Imagina que louco isso. O cara consegue esconder, eventualmente. O cara está no Irã, o cara consegue esconder isso. Ele se esconde, ele vive preso dentro dele mesmo, porque tem um maluco lá que quer se meter na vida dos outros, mas ele vive preso lá dentro dele mesmo e não consegue. Agora, se você tem acesso ao pensamento da pessoa, como é que você garante que a pessoa vai poder sobreviver? Esse é um desafio grande que a gente tem para o futuro, pensando nessas tecnologias. Isso para deixar o pessoal pensando aí, pensando como é que a gente resolve esse negócio, certo? E aí, de outro lado, tá alguém fazendo merchan aí com o site, hein? Aí, de outro lado, respondendo a sua pergunta, né, de super-humanos e coisa e tal. Quando a gente fala de CRISPR, edição genética, né, uma tecnologia que já existe, inclusive foi muito utilizada aí para as vacinas, algumas dessas vacinas novas da Pfizer e da Moderna, se eu não me engano, que é um programa aberto de 2 pesquisadoras de Berkeley, que são da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e elas ganharam o Nobel de Química, as duas, e elas abriram as patentes. Essa parada permite umas coisas muito loucas, assim, entendeu? Então, tipo, provavelmente a gente vai ter, no futuro, seres humanos nascendo imunes a varíola, rubéola, Covid, e mais sei lá o que for. Dizem, inclusive, que já tem um médico na China que fez um par de gêmeos lá,
que são imunes à rubéola, varíola e a sarampo, se eu não me engano, e ao HIV. O ponto para mim não é nem tanto o que já aconteceu, o ponto para mim é possível que aconteça. Nós temos tecnologia para que isso aconteça, ou já aconteça agora, ou aconteça num futuro próximo. E isso muda de paradigma todo, porque, veja, se você fala de desigualdade, a gente fala muito disso, em que pese o grande problema do mundo seja a pobreza, né? Não a desigualdade. É muito bom que tenha um Jeff Bezos e ele tem uma riqueza extremamente desigual à minha, porque significa que ele criou um negócio com valor infinitamente maior do que qualquer um de nós, certo? A menos que o Phelps esteja escondendo aí que ele é um dos top bilionários do mundo. Mas, veja, ele tá na Áustria agora, vai saber, né? Você vê que talvez seja isso. Você vai para o espaço quando? Mas o negócio é que o fato de haver a desigualdade pressupõe, a possibilidade da desigualdade pressupõe que a gente possa criar pessoas que tenham acesso à produção de uma riqueza brutal. O problema é a pobreza, certo? A gente ter alguém muito pobre vivendo numa situação muito aquém do possível. Então, só para a gente focar, porque às vezes a gente falando da desigualdade, mas agora imagina só que ao invés de você ter uma pobreza econômica, porque essa pobreza é em tese sanável, certo? Você tem programas de redistribuição, você tem uma série de coisas, você tem auxílios, tem assistência, você tem uma rede social, você tem um monte de coisa que pode ser feita, ou seja, ela pode ser resolvida, o cara pode enriquecer, certo? Todo mundo em tese teria o potencial, em que pese tenha uma série de dificuldades, eu não estou nem falando de questão de meritocracia, mas eu estou falando assim, existe no campo das possibilidades, por mais difícil que seja, existe a possibilidade da pessoa ascender. O Steve Jobs, tem um monte de histórias aí que pode, são exceções, mas existe. Agora, imagina que você tem uma pessoa que é geneticamente mais capaz do que as demais do dia zero. Não existe a possibilidade de você equiparar aquele negócio. Tipo, não existe. Ele é um outro ser. Ele é o Homo sapiens para o Neandertal. Então, existe uma possibilidade muito... Até respondendo aqui, o pessoal já mandou aqui que... Né, como é que é, o cenário perturbador que ele falou, máquinas no comando, seria um futuro distópico, né? Primeiro que eu não acho que máquinas ficariam no comando, acho que elas veriam a gente como um peixe, assim, saca? Você não vê você atacando um peixe porque ele tá lá, você só não tá nem aí com ele, entendeu? Então eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa, eu acho que as máquinas se importariam em nos matar, assim, entendeu? Eu acho que é tipo, tem essa galera aí, sabe? Tipo, ok, azar deles. Eu acho, tá? Vou falar bem a verdade, mas óbvio que pode ter um impacto profundo, mas eu não acho que a gente teria essa competição. Mas, de outro lado, a gente pode sim ter duas espécies convivendo, entendeu? A gente, se for ver filme de ficção científica, que muitas vezes são bons nortes por todo, o Rick e Morty, esse tipo de coisa, pode ser. Mas são filmes que às vezes trazem, pegar aquele filme Máquina do Tempo, que o cara vai pro futuro e tem os Warlocks lá, uns caras que vêm debaixo da terra e comandam os outros. Tal, pode ser que a gente tenha duas raças convivendo, né? Duas raças muito diferentes, né? Então, sim, existe essa possibilidade. Mas aí, vamos olhar para o outro lado. Imagina que incrível, nós temos uma espécie que consegue sanar os problemas que a gente tem do ponto de vista genético, ou seja, a gente cura a morte, por exemplo. Eu sempre vi a morte como uma doença. A gente trata a morte como uma certeza da vida, né? A única certeza que a gente tem na vida é a morte. Será? Será que a gente deveria? Será que a gente não deveria tratá-la como uma doença, uma mazela que todos temos, que a gente nasce com essa doença, todo mundo, e a gente vai, com o tempo, vai sucumbindo a essa doença até a hora que ela vence, seja por qual razão for? Será que a gente não deveria olhar o envelhecimento como uma doença e tratá-lo? E tem muita gente fazendo isso no mundo. Pega, por exemplo, as meninas do OneSkin, a Carol e a Alessandra Zonari, que estão fazendo isso lá em Sausalito, nos Estados Unidos, na Califórnia. Estão criando um creme, fizeram um creme que você passa e ele retrocede a sua idade celular. Tipo, ele consegue voltar como é que chama? Não é tolímeros, como é que chama aquele negócio? Como é que é? Cara, eu esqueci. A parada do DNA lá que vai crescendo e vai deixando a gente velho. Esqueci o nome do troço agora, mas se alguém lembrar, põe aí. Isso é tática de live para o pessoal escrever. Não, tô brincando, eu não lembro mesmo. E aí, o negócio retrocede a sua idade celular na pele. E elas estão fazendo isso para a pele agora, mas elas estão pensando em expandir para outras coisas, estão estudando, elas são PhDs, meninas são geniais, e estão estudando para outras coisas. Então eu quero dizer o seguinte, já tem gente tratando a morte como doença. Eu fiz, inclusive, uma série de posts sobre isso. E CRISPR é uma das maneiras de, eventualmente, a gente evitar isso, evitar o envelhecimento, retardar isso. E com isso a gente se torna uma espécie com grandes possibilidades intergalácticas, telômeros, obrigado. Inclusive espécies, tá vendo, era parecido. Inclusive espécies intergalácticas, certo? Se a gente hoje vai para Plutão e leva, sei lá, eu não lembro quanto tempo leva para chegar em Plutão, se alguém quiser fazer a pesquisa aí, manda, mas assim, leva décadas. Aí imagina que você leva esse tempão para chegar em Plutão e você tem que treinar a pessoa, certo? A pessoa tem que se capacitar, aí ela tem que viajar esse tempo inteiro e ela morre lá, né? Porque não é dela voltar. Então a vida dela inteira vai ser ficar dando um pedaço de foguete e chegar. Isso para uma vida de 100 e poucos anos, 200 anos é complicado. Agora, se a gente viver 600 anos, já começa a não ser tão problemático você ficar 30 anos dentro de um foguete.
certo? Você pode ficar 30 e voltar a 30, você fala, é bastante tempo. É bastante tempo, mas é menos proporcionalmente do que é hoje. Isso abre inúmeras possibilidades e abre inúmeros desafios. A gente vai ter famílias que, aquilo que eu falei, né, das gerações serem próximas, a gente conviver com gerações que têm o mesmo tipo de formação, o mesmo tipo de vivência, em tese, com os mesmos pilares de realidade diferentes. E aí você imagina que talvez as mudanças sejam mais frequentes, porque a gente vai entender que a mudança acontece. Você vai ouvir o seu tataravô te contando que, cara, na época dele, a galera pegava e usava live do Instagram e fazia Bitcoin, umas coisas muito do passado. E você vai falar, cara, nossa, mas isso mudou muito. E sabe, o senso de percepção de transformação talvez seja maior. Entra um pouco no micro, naquele exemplo que eu dei da empresa que não tem gente de fora. Se você começar a ter gente de outras realidades convivendo e tal, isso vai fazer com que seja uma espécie interplanetária, uma espécie que explora mais, uma espécie que convive com diferenças, e uma espécie muito maior, né, com muito mais gente, o que põe outros desafios aí na alimentação. Então, é uma eterna transformação de que uma solução gera novos problemas, esses problemas vão ser resolvidos. E a boa notícia do todo é que o ser humano é o melhor resolvedor de problemas que já existiu. A gente cria um monte, mas a gente resolve muito mais. E a tendência é que todo mundo fala, cara, como é que pode a gente ser o melhor resolvedor de problemas com tanto pepino acontecendo, aquecimento, não sei o que, né? Mas olha o que a gente já fez, né? Se você analisar o ser humano, ele tem uma lista de to-do infinita. A gente sempre olha o que falta. A gente sempre olha aquilo que a gente não fez. E é bom que seja assim, porque a certeza de que o futuro vai ser melhor do que o presente é porque a gente está sempre olhando para o que fazer. Mas se você olhar para trás, a quantidade de coisas que a gente criou é impressionante. A quantidade de coisas que a gente desenvolveu e a capacidade do que a gente fez, o mundo é muito... A gente vive o melhor momento da humanidade disparado. Para fechar esse arco, eu vou deixar uma pergunta para a galera. É uma pergunta, se eu não me engano, foi o Obama que cunhou, ou pelo menos eu ouvi já vindo do ex-presidente americano, que é o seguinte: se você pudesse escolher qualquer época na história da humanidade, só a época, você não pode escolher mais nada, aonde você nasce, as suas características físicas, nada. Você pode escolher só o ano, em que ano você escolheria nascer, ou pelo menos em que década você escolheria nascer. E é difícil você falar que você escolheria alguma outra década que não seja alguma das próximas, né? Então, se o pessoal quiser escrever aqui qual é a década que você gostaria de nascer, lembre do todo. Lembre que você pode nascer sendo o oligarca, sendo de repente, o suzerano, sendo da raça, espécie, grupo dominante, mas você pode ser também do resto da galera que estava se ferrando naquela época, né? E aí você olha, hoje a gente tem problemas, a gente tem mazelas, mas são muito menores do que a gente já teve no passado. Então, sim, todos os índices mostram que a gente vive no melhor momento da humanidade. Tem coisas para resolver? Tem coisas para melhorar? Um monte. Mas a gente vive num momento interessante. Então, olhando para frente, talvez seja possível, Natasha, que a gente tenha aí um momento de super-humanos. Isso talvez não seja um problema, talvez seja. Depende de como a gente vai lidar com esse troço. Nossa, muito louco pensar em tudo isso, né? A Cris não quer viver, ela já falou, Deus me livre. Dá até uma bugada, né? A gente fica pensando, será mesmo viver 600 anos? Será? Eu vou mandar aqui pra galera, quem gostaria de viver mais de 200 anos? Manda aí, escreve aí quem gostaria de viver mais de 200 anos. Mas não é difícil. Quem gostaria de ir pro espaço, por exemplo? Nessa tese, não é difícil a gente descartar nem a imortalidade, né? Nessa tese das possibilidades. Eu adoro esse tema, só tem um pepino que eu li, tá? De novo, eu não sou nem perto, assim, não passo nem perto de um expert nessa bugiganga, mas assim, nem perto mesmo, assim, é tipo Plutão e a Terra. Mas o negócio é que é o seguinte, a entropia, na verdade, meio que impede, talvez, a gente viver para sempre, pelo menos no formato que a gente tem hoje, né? Mas, por exemplo, você poderia fazer um upload da sua consciência, por que não? Né? Em algum momento, vocês conhecem o Nick Bostrom? Sabem quem é esse cara? Alguém conhece o Nick Bostrom? Alguém que está aqui na live conhece Nick Bostrom? Se alguém conhecer, escreve aí que vai ser legal. Sem usar o Google, hein? Sem roubar. Eu só quero saber da memória. Eu tô anotando. Cara, o Nick Bostrom é um filósofo, um PhD de Oxford, ou de Cambridge, eu acho que é de Oxford. E ele propõe um negócio diferente, né? Você fala, pô, viver para sempre, a gente visitar o não sei o quê, a nossa realidade. O que garante para vocês que a nossa realidade não é uma realidade simulada? Agora eu tô dando aquela viajada, porque já estamos aqui um tempão falando, já dá para dar uma viajada na maionese. O que garante que a gente não vive uma realidade simulada? Vou perguntar para vocês, como é que vocês me provam? Vou dar as 3 premissas do Nick Bostrom, que são muito interessantes. Primeiro, nós... já vamos falar, o Cícero já mandou uma parada diferente aqui dos ETs, tá? Já chegamos nessa parte. Mas, hoje deixa para uma próxima essa. Mas imagina só o seguinte, a gente cria simulações, certo? Todos vocês já devem ter jogado The Sims, ou Age of Empires, ou sei lá, ou FIFA, ou jogo de Fórmula 1 no videogame. Todos esses jogos são simulações. Eles estão ficando cada vez mais impressionantemente parecidos com a realidade, certo? Tem jogo que se você vê de longe, você não consegue determinar se é verdade ou não, certo?
Muito bem. Então, primeira premissa, a gente continua fazendo isso. Alguém acha que a gente vai parar de fazer esses jogos de simulação em algum momento, assim, por algum motivo? Em algum momento a humanidade vai falar, ah, não, agora cansamos disso aqui. A gente faz um monte, mas sei lá, deu. Vamos fazer outra coisa agora. Não parece razoável, certo? De imaginar. Segunda premissa, nós não morreremos. Não vai ter um evento catalítico aí, um evento cataclísmico que vai matar todo mundo, certo? Então, continuaremos vivos. Isso é uma ideia, certo? Se continuarmos vivos e se continuamos fazendo jogos cada vez mais próximos da realidade, o que nos impede de estarmos vivendo numa simulação? Para pensar, projeta 200, 300 anos para frente. O que impede daquelas inteligências dentro da simulação acharem que aquilo é a realidade dela? Aí você fala, mas esse é o jogo que a gente joga. O que garante que nós não estamos dentro de um? É difícil você refutar as três coisas. Essa é a premissa dele, né? E aí é muito interessante pensar isso. O Elon Musk advoga sobre esse negócio, o Bill Gates, uma galera bem inteligente aí. Mas quando você para pensar, com os parâmetros que a gente tem, se a gente estiver dentro da simulação, como é que você consegue determinar se você não está? Então, sabe, é uma coisa para se refletir. E aí eu vou jogar a pergunta que para mim é mais interessante sobre isso, que não está nessas premissas, mas que é uma coisa que eu fiquei pensando depois. Tudo bem, se a gente tiver... Existe matematicamente, inclusive, falando, a chance da gente estar na simulação é um pouquinho menor do que a outra, porque pode ser que a gente esteja no primeiro nível, sabe? Você pode ter simulações dentro da simulação, mas existe uma chance entre todas da gente estar no primeiro nível. Então, a gente tem 50% e um nadinha de estar no primeiro nível. Então, olha lá, tá. O Tchelão conhece os caras, mas a gente tem 50% e mais um pouquinho de chance de estar no primeiro nível. Então, a gente pende para não estar numa simulação. Mas o resto todo diz que a gente poderia estar, certo? Matematicamente falando, em questão de probabilidade. Mas eu pergunto para vocês, que para mim essa é a pergunta mais pertinente sobre o todo, que é a seguinte: se nós estivermos numa simulação, isso muda alguma coisa na sua vida? Você vai deixar de amar as pessoas que você ama? Você vai deixar de cuidar dos seus bichinhos de estimação? Você vai deixar de fazer o que você faz? Você vai deixar de escolher a sua carreira com que carreira? Você vai deixar de estudar? Você vai deixar de fazer essas coisas? Entendeu? Então, no final, assim, é um exercício filosófico que é, para mim, importante para a gente debater os temas centrais que são importantes para o ser humano como um todo, entendeu? Tipo, se nós estamos ou não estamos numa simulação, significaria o nosso propósito. O nosso propósito não está vinculado a uma coisa determinística externa, e sim a uma coisa que importa para a gente, sendo uma simulação ou não, entendeu? Então, é um pouco do Matrix? É um pouco do Matrix. Mas, de novo, é um filósofo PhD falando, cobrem dele lá, eu só estou repetindo. Mas, assim, eu acho que são coisas para a gente pensar, entendeu? São coisas para a gente refletir. Super-humanos, não super-humanos. Quem garante que essa simulação não é só uma parada que os caras fizeram para testar como é que seria o mundo com uma pandemia? Ah, não, mas a pandemia só veio agora, a gente existe aqui há 1 bilhão de anos, etc. Mas quem garante que são 1 bilhão de anos? O parâmetro de 1 bilhão de anos pode ser velocidade 200 no Age of Empires. Acelerou para agora, entendeu? A simulação começou no estágio superior há 10 minutos. Eles deram play para ver o que acontecia, entendeu? E pra gente... Então, veja, os nossos parâmetros são impossíveis. Você vive dentro de uma bolha, eventualmente, se isso for verdade, para comprovar o negócio. E não sendo uma simulação, a mesma coisa é verdade. Os parâmetros são os mesmos. A gente vive dentro de um universo em que a gente tem os nossos parâmetros, o que a gente conhece, aquilo que a gente determina, que é o que faz com que a gente faça as coisas ou deixe de fazer. Então, aumente os seus parâmetros. Seja para desmascarar o arquiteto da Matrix, seja para você poder ter mais capacidade de lidar com uma realidade que é a sua, seja ela de verdade ou não. E ser feliz, né? Porque esse é o ponto, né? Ser feliz ou ser útil, né? Eu sempre tive uma ideia de que ser útil é mais interessante do que ser feliz. Mas aí já me deram uma outra lado e falaram, cara, mas talvez para você ser feliz é ser útil. Então, assim, o nome que você quiser dar, acha aquilo que te impulsiona e aquilo que te ajuda a tomar as decisões nos momentos difíceis, especialmente, e tomar risco e, sabe, e fazer as coisas que são interessantes para você. E vai fundo. Isso pode ser viajar, pode ser morar numa cabana no meio do nada, sei lá, tipo, sem julgamento, entendeu? A gente julga muito as pessoas, a gente tem que julgar menos, deixar as pessoas fazerem o que elas tiverem vontade, desde que elas não ocupem a liberdade dos outros, né? Tipo, a sua liberdade vai até a liberdade dos demais, então faz o que você quiser sem desrespeitar o espaço da outra pessoa que está ali. Perfeito. Muito bom. Filosofamos bastante, me deu um Vamos bug longe. na cabeça. Estou pensando aqui ainda no que eu acho sobre isso. Eu adoro. Mas é a teoria, sempre legal, eu é acho sempre sensacional. muito bom. Todos os vídeos que eu assisto, seu, Cancreva, eu fico pensando depois, eu fico, não, será mesmo? Aquela questão fico super feliz. Fico super Incentiva feliz. Você muito. pode falar, quem produz conteúdo, a nossa preocupação, assim, não é nem preocupação, o nosso desejo de fato é que esse conteúdo chegue para mais pessoas, né? E chegue para mais pessoas, não por uma questão de ego, para mim, pelo menos, para mim é uma questão de aprendizado.
Porque a partir do momento que esse conteúdo chega para mais pessoas, ou esse conteúdo é bom e eu vou impactar essas pessoas de uma maneira positiva, ou esse conteúdo é ruim e eu vou ser confrontado com novas ideias que vão desafiar as minhas verdades. Então ele é positivo de qualquer maneira, entendeu? Tipo, eu saio ganhando sempre e talvez quem acompanha saia ganhando de refletir alguma coisa ou de me contestar e aí eu saio ganhando de novo. Então para mim é super positivo e para as pessoas pode ser também, entendeu? Então... eu acho super legal e essa coisa de vocês falarem, pô, eu fico pensando depois, eu vejo vocês dando umas pausas, assim, depois que eu acho isso fascinante, porque é uma coisa que eu adoro quando acontece comigo também, entendeu? Esse papo que a gente está tendo aqui me permite explorar essas ideias e, vamos dizer, refinar e receber aqui os feedbacks da galera e sentir como é que as pessoas lidam com esses temas ou com outros temas e trazer novos temas para cá também, contestar essas verdades. Contestar as nossas verdades é fundamental, né? E a gente faz isso muito pouco. Faz muito pouco, entendeu? Então, e aí, quando a gente faz, às vezes a gente faz de uma maneira apontando o dedo. Quando a gente aponta o dedo, a gente critica alguém, a gente tem um problema dentro de nós em que a gente aponta nos outros, né? Eu sei que é meio de coisa de psicologia e tal, mas é de tipo, você projeta esse negócio, né? Então é uma coisa mal resolvida na gente e que a gente deveria, talvez, olhar um pouco mais com cuidado para isso, né? Julgar menos, acho que é uma coisa para a geração toda, é julgar menos e buscar mais harmonia e paz de espírito. Quando a gente faz isso, a gente cria um ambiente que permite esse tipo de troca que a gente está tendo aqui. Super gostoso, que é uma baita viagem às vezes, que às vezes é mais prático, mas que permite as pessoas oxigenarem. E pode ser útil para alguém, pode ser inútil para um monte de gente, e tudo bem. Então, que a gente cria esses ambientes mais harmônicos aí para todo mundo. E escolher a sua carreira, ó, olha que merchan bem feito. E escolher a sua carreira certa ajuda muito nesse negócio, mas ajuda mesmo, porque vai fazer você se encontrar um pouco melhor e acelerar alguns desses processos. Tem a ver com identidade. Não fica sofrendo tanto tempo, né? Eu demorei bastante. Eu fiz direito, né? Então, eu errei. Você não usa muito hoje em dia, né? Um contrato eu errei pra outro, mim, mas tem uma galera que fez e adora. E, tipo, tá tudo certo também, entendeu? Não nada contra. No dia do advogado, especialmente, que eu não vou fazer uma piada dessa. Não, mas assim, é uma questão de perfil, entendeu? Tem gente que se fizesse outra coisa ficaria super chateado e não gostaria e tal. Então... show de bola. Eu quero aproveitar para agradecer a galera que esteve com a gente aqui até agora. Eu sei que é rotativo, mas, pô, tivemos um pessoal aqui forte, segurando aqui também com, sei lá, umas 20 e poucas pessoas. Então, pô, mandem os likes de vocês para vocês mesmos, que vocês mandaram muito. Gente, não estou finalizando, mas já para agradecer vocês também pelo convite, a oportunidade de trocar essas ideias. Eu sei que foi uma confusão, era para ser semana passada, foi nessa, eu esqueci na semana passada. A pessoa estava num dia tão louco que passou, eu estava tudo off, aí de repente eu falei, meu Deus, esqueci do negócio. Quando eu fui responder, eu falei, nossa, são tipo 8 horas da noite. E agora 8 horas da noite de novo, não quando eu respondi, mas quando a gente, vamos dizer, encaminha aqui para finalizar esse papo. Não estou querendo cortar o negócio, mas acho que tudo tem um momento de dar uma refrescada também. Não, tá super perdoado e foi maravilhoso, foi muito bom. Mesmo. Tenho certeza que a galera vai ficar pensando aqui durante semanas, vai contar para os amigos que ouviu aqui. E era esse nosso objetivo realmente, era mostrar para eles algumas possibilidades, alguns cenários, para a gente começar a construir na nossa cabeça quais são os próximos passos, o que pode dar certo, o que não pode. E é legal a gente ter na nossa cabeça, sabendo que algumas empresas estão lá na frente, e a gente se desafiar também, tentar reconstruir, ou tentar inovar, ou tentar melhorar alguma coisa que a gente já faz no dia de hoje. Eu acho fantástica a sua fala, gostei muito e obrigado. Eu quero também só agradecer pelo seu tempo e pelo compartilhamento do seu tempo, das suas experiências. E obrigado demais, assim, foi um prazer imenso te ouvir mais uma vez e estar aqui com vocês. Gente, obrigado. Eu que agradeço, de verdade, foi uma delícia e que a gente faça aí mais vezes. Foi um prazer estar com todo mundo, que a galera aproveite esse conteúdo, traga aí os seus contrapontos. Esse conteúdo vai ficar aqui no meu perfil, mas eu vou mandar para vocês também. Grato ao Zuckerberg, que não deixa eu entrar na live dos outros, mas me deixa abrir lives, vai entender esse negócio. Mas tá aqui e foi um prazer estar com vocês e com todo mundo. Gente, obrigado. Uma boa noite para todos e espero que tenham uma boa semana, um bom finalzinho de semana aí. Beijo, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, gente. Valeu.